quando eu vou conversar com o pessoal que não conhece muito da área, eu falo assim, olha gente, a garantia da qualidade é como se fosse a receita do seu bolo. Pega uma receita de um bolo que você nunca fez e você vai seguir aquela receita, que vai te dar a garantia. O controle dessa garantia é abrir o forno de vez em quando para ter certeza que o bolo não queimou e que ele vai estar no ponto. Monitoramento. O monitoramento, que é o ponto exatamente onde a gente começa a mudar a cabeça de quem trabalha com garantia. Fala aí, arquiteto Júlio na área, e começamos mais um ICTech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. E hoje eu tô aqui com mais dois grandes convidados aqui para falar sobre BIM, tecnologia, parte de laser scanner da Intertech. Tô aqui com o Marcones e com o Diegão. Prazer, Júlio. Obrigado aí pelo convite. E, bem, meu nome é Diego Costa, sou arquiteto, urbanista e atuo na Intertech Brasil, nessa parte de tecnologia, laser, drone, né? E junto com nosso gerente do departamento técnico aqui. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado, Júlio. Obrigado pela presença aqui. Marcones, já estamos na Intertech há algum tempo. Minha área é um pouco diferente, mas elas se conversam. Eu venho da tecnologia em soldagem, venho um pouquinho de metalurgia e controle de qualidade. Então a Intertech ela é uma empresa de controle de qualidade, eu já estou ali há uns bons 15 anos e fazemos essa interface de controle de qualidade junto com tecnologia, né? Uma coisa que começou muito manualmente, né? Visualmente, controle de qualidade antigamente, e hoje a gente se utiliza das ferramentas que nós temos da alta tecnologia para fazer a mesma coisa, tanto com laser, drone e outras ferramentas que nós temos. Muito bom, pessoal. A primeira coisa que eu tenho é uma curiosidade, né? Como é que vocês caíram nisso, não só na Intertech, mas nesse universo? Porque quando a gente fala de tecnologia, indústria, civil, e aí hoje tudo está se convergindo, sei lá, acho que essa seria a palavra, em uma única coisa. Quando a gente fala de tecnologia, os departamentos hoje começarem a ter uma noção que a inovação já é algo intrínseco de uma empresa, não pode ser terceirizada, ou não pode ficar fora da empresa, principalmente se tratando de uma empresa que ela é multinacional, né? Uma empresa que está em diversos locais do mundo. Como que chegou esse trajeto até chegar ali na Intertech? É bem interessante, porque nós temos... A Intertech, ela nasce como tecnologia à época dela, né? A Intertech, ela já tem uns 140 anos já no mercado. Então, quando a Intertech nasceu, ela nasceu com 3 pessoas que visavam uma tecnologia que, para a época, não existia, que eram testes. Então, a Virginius Daniel Moody, que era um dos fundadores, com uma tecnologia para inspeção de navios, de fabricação, Caleb Brett, com uma tecnologia para inspecionar cargas de navio, e Thomas Edison, que havia acabado de simplesmente pôr o pé na maior tecnologia da época, que era a lâmpada. E ele criou o primeiro laboratório de teste de lâmpadas, o ETL, que é uma marca que está até hoje na Intertech. Então, a gente fala, né, nossa, Thomas Edison como um dos fundadores da Intertech, é verdade? Sim, é verdade, e isso é carregado até hoje. Então, de tecnologia em tecnologia, foi onde a gente chegou hoje na utilização de laser, de drones, né, passando por todo esse universo fabril, universo industrial. Então, é só industrial? Não é só industrial, né? Foi desenvolvido nos ramos que hoje nós chamamos de linhas de negócio, são 12 linhas de negócio diferentes. Então, cada uma com controle e garantia de qualidade em um ramo diferente. Nós atuamos na Intertech Moody, que foi o ramo destinado à indústria. Então, tudo que é controle e garantia de qualidade na indústria vem da linha de negócio da Intertech Moody. E isso chegou agora no Brasil. Nós estamos aproximadamente 5 anos desenvolvendo o nosso setor para laser e drones também. Isso já existe na Intertech global já há muitos anos, nasce sempre nos centros de tecnologia que nós temos. Atualmente são 2 centros de tecnologia, nós temos um em Londres e outro nos Estados Unidos, em Houston. Desenvolve-se isso lá e a gente sabe que isso começa a se espalhar. Então a nossa missão agora é tornar o Brasil nosso centro de tecnologia aqui na América Latina, trazendo toda a inovação que nós temos lá. Então, inicialmente, era um experimento para entender essas ferramentas, né? Como que a gente pode trazer o laser para o nosso universo, como que a gente pode trazer o drone, e depois a implementação disso. Então, começamos a perceber que aqui no Brasil ainda é um espaço muito grande para isso, né? Principalmente na indústria. A gente conversou um pouquinho, né? Você falou, poxa, parece que a indústria às vezes desenvolve mais do que outros setores. E na nossa visão, como nós vivemos isso no dia a dia, parece que é uma coisa natural. Então estamos trazendo isso agora e começamos a descobrir que existem coisas que não fazemos aqui.
simplesmente porque não é anunciado, não é divulgado. E são oportunidades muito boas, exatamente para poder trazer esses profissionais. Como que nós estamos fazendo isso hoje? Trazendo pessoas que já conhecem da área, né? A Intertech ela tem uma coisa muito boa que é, a gente não faz nada simplesmente por fazer. Então, primeiro existe a formulação, existe o estudo para isso e a base. Então, nós estamos crescendo agora com isso, vamos trazer os profissionais que podem nos ajudar. E com isso, o Diego veio com uma cabeça pensante nesse universo, exatamente para compor aquilo que a gente não enxerga. O meu universo é industrial, meu universo é soldagem, meu universo é metalurgia. Quem que eu posso trazer para me complementar? Se eu trouxer um par que entender a mesma coisa que eu, a gente não vai desenvolver nunca. Então tem que vir alguém que tem uma visão diferente, que enxergue o universo da arquitetura, o universo da construção civil. E é isso que a gente está fazendo hoje, fazendo essas parcerias e implementando, né, com instrumentos. Então, já com uma boa frota, eu acho que a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Já tem bastante coisa já que a gente pode falar, né, que já não é mais novidade, pelo menos para o público. Que bacana. O primeiro pela história, eu tô sabendo agora essa história daqui. O Thomas Edison teve todo esse... Legal. Tá geralmente essas empresas, principalmente empresas centenárias, né? Elas têm para uma empresa hoje durar mais de 100 anos, cara, ela tem que ter alguma coisa muito diferente. Principalmente hoje no mundo de tecnologia tão conectado, de coisas que estão transcendentes ali. Você pega 5 anos de comunicação, quem diria que está negociando por WhatsApp, vendendo por WhatsApp, né? Então a gente tem que estar muito atento. Então a tecnologia hoje ela está exponencial quando a gente fala disso, né? Hoje é o laser, amanhã a gente não sabe o que é o móvel. Hoje a gente trabalhou muitos anos com estático, e aí agora se fala em drone, daqui a pouco LiDAR com celular, né, com iPhone. Então a gente sabe que a tecnologia ela é aquele móvel, né? É o Slam, né? O Slam. Então assim, não sei o que vai ter amanhã. Daqui a pouco vai ter uma bomba, você joga ali e escaneou tudo, né? Uma bomba flash, né? Um robô, o cachorrinho, coisa que a gente né? só vê em filme. Exato, e tem o cachorrinho. Sim. Se fala muito agora em câmeras também, né? Câmeras que o cara coloca, não só em movimento de calor, esse tipo de coisa, mas também que agora faz a gestão do espaço, o monitoramento do espaço. Isso. Então, assim, eu vejo que é um universo infinito. Para quem gosta de tecnologia, né? Que é até o cerne desse nosso podcast, mas que vocês estão muito envolvidos, é importante você juntar a tecnologia com o saber fazer, com o know-how. E um ponto que ele colocou muito importante é, assim, entender pessoas, né, que vão complementar, que vão agregar, gerar valor ao negócio, porque eu falo, desde pessoas que estão dentro de uma empresa, todo mundo é parceiro, né? Então, assim, só que eu não posso ter mais do mesmo, né? Porque se for mais do mesmo, a gente tá falando de operação. Vai viver numa bolha, né? Vive numa bolha. Eu falo brincando que a única civilização que evoluiu é fictícia, que é o Wakanda da Marvel, né? Que é isolada. Tirando essa civilização, eu falo, todas as outras, elas têm o benefício, né? De estarem juntos em comum para compartilhar conhecimento, até para você não errar o erro do não próximo. Não cometer o mesmo erro. A lição aprendida, né? A gente Exato. vive muito disso. O universo de controle de garantia da qualidade, ele vive muito de erros, né? Nós temos muitas histórias e a gente sabe que o controle disso, a tecnologia veio exatamente por a gente cobrir os erros do passado. A gente já teve muitos acidentes por aí que foram fatais, muita coisa que aconteceu, não só no Brasil, mas no mundo, e a gente acaba utilizando a tecnologia para isso, né? Então hoje é muito importante, por exemplo, advindo do laser, a gente tinha estação total, que era o que é utilizado para poder fazer controle dimensional de equipamento no momento da fabricação. Por quê? De repente verificar a inclinação de uma torre de destilação de petróleo. 70 metros, você vai verticalizar uma torre dessa, se ela estiver fora, você perde todo o trabalho que você fez. Então, nasce com uma estação total para fazer um dimensional e hoje em dia, Diego teve o prazer de visitar uma empresa na semana passada, onde os tramos, ou seja, as partes de um mesmo equipamento que vão ser montados, um equipamento muito grande, está sendo mapeado com laser, para que eu tenha a real certeza de que cada tramo ele vai ter a montagem e ele vai evoluir para a nuvem, puxar da nuvem o material que ele precisa. E aí é uma coisa que ele entende muito, eu falo muito pouco disso, né? Para a gente garantir os encaixes perfeitos, né? As dimensões estão sendo tratadas corretamente conforme o projeto está sendo executado. Então, com a nuvem de pontos, você conhece muito bem, a gente consegue simular. Então, escaneia uma peça, escaneia outra, a gente gera a nuvem dos dois e tenta fazer faz a conexão. Não, e até você economiza muito tempo, porque antigamente você tinha que fazer isso, o cara vai coletar muitos pontos, que é uma informação binária, que depois eu ainda tenho que pegar essa informação, transcrever para um software CAD, para ir ainda tomar decisão. Então, hoje em dia, quando a gente fala de uso de laser scanner, que é mais uma evolução de uma tecnologia, foi igual, não só
Eu acho que assim, ela tem que quebrar uma barreira de alguns preconceitos, quando a gente fala de Brasil, de cultura, e ao mesmo tempo ela vem para substituir muita coisa ordinária, né? Que é aquele trabalho braçal. E nada como você medir isso com tempo e qualidade, né? Porque você fala, pô, se eu estou usando uma tecnologia, mas ainda não tem a precisão igual... Tá, mas eu preciso desse grau de precisão, eu preciso dessa qualidade, senão tudo tem um custo também, um investimento mas e é tempo, isso que você né? consegue medir, exatamente dessa forma, porque imagina a seguinte situação, você está fabricando uma etapa de um processo, uma etapa de um equipamento em um fabricante, e você tem que deslocar esse mesmo equipamento para um outro que está a 45 km de distância. Se você cometeu um erro no seu processo de fabricação e você não conseguiu corrigir, você vai chegar num outro ponto com erro. Então, uma somatória de erros vai aumentando o tempo. Tempo é custo. Então, todo mundo trabalha hoje em dia com custo muito apertadinho. Então, qual é o nosso trabalho hoje? E a gente fica muito alegre, muito feliz quando vê um trabalho como você está fazendo aqui, que é a divulgação desse material, a divulgação dessas soluções. É mostrar para o cliente que existe uma solução muito mais inovadora, que vai dar muito mais garantia, muito mais certeza para ele no processo dele fabril. Então, por isso trazer o laser. Nessa oportunidade, nós utilizamos um laser estacionário. Mas nós tivemos outra agora, recente, alguns 2 dias, em que nós levamos o móvel. O móvel, levamos O Geusan. o Naves, né? O BLX. Aquele que você anda assim, né? Com a roupinha, né? É quase um Robocop, sabe? Sim. E aí a gente mostra isso para o cliente. Primeiro ele pergunta, né? Mas qual é o produto que eu tenho disso? E aí, mais uma vez, né, voltando no ponto, mostrar isso, abrir esse leque, mostrar, olha, o produto que você tem com essa maquininha rodando aqui pelo seu canteiro é exatamente esse. Você tem um acompanhamento de obra, você pode ter verificações de problemas no equipamento que você está fabricando, você pode ter um gema digital ao final de tudo, você pode mostrar essas opções. Então é nisso que a gente está avançando. Até o ponto, como por exemplo, você falou do LiDAR, que por enquanto ainda é uma novidade no que a gente vende, no que a gente oferece. Vender não, né? Mas ofertar. A intenção final é a venda, mas tem que chegar até lá. Inclusive com clientes internacionais, para mostrar, olha, eu tenho uma área de tantos 1000 metros quadrados, eu tenho um projeto para poder trabalhar com essa área e eu preciso entender como que eu vou fazer isso. Como que eu vou dimensionar? Como é que eu vou saber onde vai passar cada coisa? Mostra isso para mim. Aí entra nosso serviço com os drones. E essa parte do SLAM que a gente acabou apresentando é um canteiro de obra muito bacana. Você sabe toda a dificuldade, tudo que está envolvido em um canteiro, né? A dificuldade. Então, você andar com SLAM ali para você saber tudo que está acontecendo, mapeando tudo que está acontecendo dentro do canteiro de obra, uma obra de 3.000 metros quadrados. Com SLAM, eu fiz em 20 minutos. Com gente transitando, com material, maquinário. O cliente nem percebeu. Exatamente. A gente entrou e saiu. Alguns pontos que eu queria trazer de reflexão do que a gente está falando. Acho que primeiro, assim, quando a gente fala de uma empresa internacional, principalmente norte-americana, são empresas que também têm... Britânica, inicialmente. Mas tem a ramificação é toda. Tem uma grande força também norte-americana. Eu digo porque a gente sabe que as principais ferramentas que a gente usa acabam sendo dos Estados Unidos também. Sim, por exemplo, a Autodesk, né? Eu tenho uma curiosidade, na verdade, com relação a isso. Porque quando a gente fala de lasers, a gente tem diversas soluções, né? Solução da Suíça, a gente tem solução americana, diversas soluções. E é claro que quando a gente vai trazer isso para o Brasil, tem uma realidade quando a empresa ela é só do Brasil. Porque aí eu tenho a curiosidade que eu tenho. A Intertech, por ser multinacional, assim como a gente fez um podcast na semana passada, que saiu, que era com o Lincoln, o Joe, da Perkins & Will, e aí é uma empresa também multinacional, só que ali é escritório de arquitetura, um escritório multinacional como arquitetura. E ele fala muito da facilidade de aquisição de licença, compra de recursos e etc, porque eles conseguem muitas coisas lá fora e trazer pro Brasil. Como que é essa porta de entrada dentro da empresa para, vou trazer um Naves, que é algo realmente de outro planeta, né? E você traz outras tecnologias. A gente tá falando de uma Ferrari dos lasers. Sim. E a gente sabe que tem outros lasers também que também atendem, mas dependendo do tempo, qualidade, precisão e etc, não vai atender uma necessidade que vocês têm imediata, por exemplo. Porque uma coisa é civil, outra coisa é industrial, que a precisão é milimétrica e eu acho que a grande dor também, pelo menos a minha interpretação,
é a logística, né? Então, você não pode parar uma fábrica, você não pode parar muita coisa que está acontecendo para entregar um produto que o cara ainda vai tomar decisão. Exato. Nós temos, você falou bem, a facilidade de aquisição, não vamos transferir essa responsabilidade para quem está lá fora. Nós temos os centros de tecnologia, então toda vez que é adquirido uma nova tecnologia, vai para o centro de tecnologia, que é onde está sendo implantado. Muita coisa, apesar de doer no coração também, de falar isso, ainda não é aplicável no Brasil. Porque está tão avançado que para a gente ainda não encontrou aonde colocar isso. Mas não quer dizer que isso não entra aqui. Então, existe a aquisição pelos nossos centros e o estudo em cima disso. Robôs para fazer esse tipo de demanda subaquática, por exemplo, o laser com luz azul, né, que dá um detalhe muito maior. Tem uma ferramenta Intertech que chama Aware, que eles se utilizam de todas as ferramentas de ponta para fazer monitoramento de equipamento em tempo real. Caramba. Nós conseguimos pegar, por exemplo, o risco numa camisa de um pistão, para falar em mecânica, né, é centesimal. E a ferramenta existe para isso. Para quê? Para que a gente não tenha o risco do humano, né, do ser humano, estar ali fazendo o acompanhamento desse equipamento. Então, acompanhamento de corrosão em tempo real, pressão, temperatura, tudo isso por um software, por um sistema chamado Aware, que utiliza essas ferramentas. Como que a gente vai utilizar isso aqui no Brasil? Exatamente com o nosso laboratório diminuir demais, né? Eles realmente utilizam isso. O centro lá onde eles utilizam para trabalhar dados é gigantesco. Então, temos um levantamento para fazer, não podemos dizer o nome, mas numa montadora aqui no Brasil. Essa tecnologia, como é que vai ser feita? Bom, foi contratada, a Intertech Internacional trouxemos o equipamento, temos uma finalidade, temos um fim para ele aqui agora, e isso vira uma realidade para a gente. E isso acontece também de forma de aquisição direta, como foi o laser estacionário. Então, entendemos que aquilo era uma ferramenta muito interessante para trazer e mostrar para os nossos clientes, e aí é onde está, né, o trabalho de você mostrar, chegar lá, bater na porta e falar, olha, eu vim mostrar a ferramenta para você, eu não estou te vendendo nada, eu estou te mostrando como ela pode ser melhor para você amanhã, e fazer com que essa tecnologia vire realidade. Gere valor, né? Gere valor. Então, nós temos o investimento direto aqui no Brasil, mas é muito mais fácil quando a gente traz isso direto de fora. Em termos de custo de aquisição desse equipamento, em termos de traslado desse equipamento para cá, então ele funciona dessa forma. Hoje nós temos uma frota, como eu disse aqui, eu não posso dizer mais que é pequena, porque a gente já passou dos 2 dígitos, né, em termos de equipamentos, mas não se compara com a frota, por exemplo, que nós temos de equipamentos lá fora, em Houston, por exemplo. É muito grande. Então, nós contamos aqui com, sei lá, 2 ou 3 Matrice 300, se eu não me engano, mais alguns Matrice 30, mais o LiDAR, mais uns drones de menor tamanho, mais o estacionário, mais o móvel, naves. Parque de diversões, né, Diego? Sim, é um brinquedinho muito interessante, cara. Brincar com aquilo, até se você não conhece. Vira um brinquedinho maravilhoso. E agora estamos avançando também para o móvel portátil, que é alguma coisa muito mais fina para a gente poder ter mais agilidade. Aonde chega tudo isso, né? A gente conta com agilidade de aquisição lá de fora, conta com a agilidade de fazer esse tratamento, esse trâmite intercompany, né, que a gente chama. Existe uma facilidade em termos de preço, em termos de valores, em termos de um monte de coisa. E o treinamento. A gente também traz junto o know-how de quem já está aplicando isso. Então, é uma novidade. Diego chega e, olha, vamos pegar o móvel, vamos trabalhar com o móvel. Pô, interessante, nunca vi aqui, né? Vamos. Como é que é? Não, já tem o know-how de fora, cara. Já vem com tudo. Então, qual é a grande vantagem de uma grande empresa nesse ponto? Tudo é procedimentado. Né? Eu vi você conversando ali com o seu pessoal. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma instrução, porque depois qualquer um pode utilizar. Esse pensamento é o que diferencia as empresas que realmente se incomodam, né? Se incomodam com isso, que é elaborar o procedimento. Diego, chegou, Diego. Por favor, senta, esse aqui é o seu equipamento, você trabalha com isso. Confere, vê se essa instrução de trabalho está correta, se o procedimento para a utilização desse equipamento está correto. Não está correto, ele vai revisar, ele vai colocar alguma coisa para que se amanhã ele estiver numa outra frente de trabalho, qualquer pessoa que chegue possa utilizar. Então, acaba fechando um ciclo, né, do que a gente usa lá fora, adquirido lá fora, e trazendo para cá e não muda o padrão. É isso que vai ser a sua empresa. Quando sair nas fronteiras do Brasil, ela vai ter que manter o padrão que você tem aqui. Porque foi o padrão que você estabeleceu e fez com que ela crescesse. Então, é a mesma coisa com a Intertech. Existe um padrão lá fora, como é que é feito o negócio. A gente adquire o padrão, se adequa, né? Aplica o padrão, que é o nosso CMC, e a gente vai fazer o negócio da forma certa, como a gente costuma dizer.
Então isso nasce dessa forma, cresce dessa forma e se multiplica dessa forma. Vem dando certo por enquanto. Não, até porque a cultura é intransferível. Porque eu falo, quando a gente tem um procedimento de como que a empresa cresceu, fez negócio, que você comentou, a partir daquilo, o máximo que isso acontece ali, pode acontecer dentro de uma empresa, é fazer uma tropicalização daquilo, né? Isso, É uma adaptação por causa das NBRs, por causa... Eu não vou colocar a palavra jeitinho brasileiro, mas é da forma que a gente trabalha no Brasil. Não, é verdade. Até porque a gente tem muita coisa aqui que é muito mais rigorosa do que lá fora. Nós temos processos de trabalho aqui que até hoje a gente faz. Tem uns clientes, uns grandes clientes que eles enviam o projeto para que nós avaliemos a aderência com a regulamentação brasileira, as famosas NRs que você falou. Tem muita coisa que eles falam, mas por que isso? Porque eu já tenho um processo assim. Não, precisa ser dessa forma, desenhado assim. Eu falo, mas tem muita redundância. Não, são camadas de proteção. É exatamente por isso que entra a tecnologia. De repente, a gente pode até diminuir uma camada de proteção, mas só se eu tiver justificativa suficiente para fazê-lo. E nisso entra essas ferramentas que nós estamos utilizando. É o que você falou, procedimenta, estrutura, e aquilo vira uma realidade, e aí você trabalha dentro daquele universo que você já tem tudo controlado. Né? Muito mais fácil. Sim, e eu coloco também até como uma visão de gestor, que eu falo assim, para você subir, você tem que transferir o que você sabe para alguém. Porque se você tiver aquela questão de você ficar fechado, você vai ficar sempre... Você mesmo se boicota, eu falo. Porque você fica sempre limitado ali. Quando você transforma em procedimento, você tá passando o bastão, opa, agora quais são os próximos desafios, né? Acho que é uma questão também da... Isso por isso que eu falei da... base. Não, você tá falando, eu tô vendo a minha história um pouquinho dentro da Intertech, né? São 15 anos e o pessoal chega a conhecer o Diego há alguns anos, né? Há pouco tempo, tá fazendo parte da equipe, e aí chega, eu estou numa posição hoje, ocupando uma cadeira, né, de gerente. Dá a impressão de que a vida inteira foi assim, não foi. Então você tem uma história, a Intertech hoje, como a gente estava no começo da história, já passou 702 prestadores diretos em campo. Isso eu não estou contando o pessoal que dá todo o background, está todo no escritório, fazendo acontecer, né? Vamos dizer assim, a nossa operação, nosso comercial, existe um pessoal de infra também, o pessoal da tecnologia, que é a nossa área, são mais de 700 pessoas em campo. Então, eu nasci na Intertech como um técnico de campo, conhecendo as estruturas em campo, aplicando exatamente o meu trabalho de conhecimento técnico. E existe uma evolução. Para que eu saia da posição em que eu estava e assumisse, por exemplo, coordenador técnico, alguém tinha que assumir o que eu estava fazendo. E se eu não passo, se eu não transfiro esse conhecimento, eu jamais vou ter conhecimento ou capacidade de subir. Eu vou me prender àquele processo e não saio nunca mais dele. É a mesma coisa para sair de coordenador e vir para a gerência. Marcones, você vai ter que ajustar uma equipe e soltar os seus filhos. É doloroso quando você pensa assim, né? Um projeto que você criou do zero, que saiu da sua mão e você fala, poxa, mas eu vou ter que passar para outra pessoa? Vai. E aí você aprende que você tem que repassar isso da forma correta. E aí vem, né, o trabalho que eu pego no pé, tanto dele quanto qualquer um que trabalha na Intertech. Instrução para tudo que você faça. Dá condição para quando a porta se abrir do outro lado, você possa sair dessa cadeira e abrir a outra porta. E esse é o interessante. Né? Até porque eu falo, o ativo, depois que eu aprendi isso, que aí você se torna um problema bom para a empresa, porque aí você se torna, não chega a ser insubstituível, mas você se torna muito valioso para uma empresa. Porque as pessoas, eu falo assim, ó, o ativo é de quem? Não pode ser do Diego. Não, esse ativo tem que ser da empresa. Então, quando o cara entende que ele gera valor para uma empresa e aquilo fica para a empresa, ele se torna um ativo muito necessário, de valor. E aí o que ele tem que ter, aí é o que eu falo um pouco sobre a questão de meritocracia, correr atrás também gerar um problema. Porque as pessoas se acomodam. E aí eu falo, olha, é sempre importante você transferir o conhecimento, transformar em processo, até porque você não estudou, trabalhou muitos anos para ficar fazendo mais do mesmo. Exato. Aí você se sente o quê? Você é um daqueles pilares acomodado e incomodado também, porque você fala, pô, por que eu não cresço? Por que eu não tenho uma promoção? Por que não acontece isso? Cara, mas o que você tá fazendo de diferente do que você sempre fez? Você tá utilizando para poder mudar isso? Exato. Foi exatamente o que a gente conversou em off ali, né? Da minha história um pouquinho. Exato. É exatamente isso, que você conhece muito bem. Agora o Marcones também me conheceu e entendeu um pouco como que era a minha situação, né? E, cara, é inspirador quando o Marcones contou isso daí, porque você vê, né, as oportunidades. Você colhe, né, o que você planta. Então, se você define, procedimenta tudo, isso, né, passando esses valores para frente, cara, a instituição ganha e o profissional também ganha.
Eu acho que assim, pegando o gancho na tecnologia, vendo mesmo isso, a minha área é uma área de soldagem, eu acho que é uma das profissões mais antigas que existe, né? Você fala de soldagem, todo mundo fala em soldador, já vê aquele cara fazendo portão. Né? Mas tem uma tecnologia intrínseca terrível, muito poucos profissionais hoje no Brasil que são realmente conhecedores, né, de metalurgia, de soldagem. Como é que eu posso evoluir desse processo e aprender um pouco mais e não me tornar obsoleto? Eu só vou me tornar alguma pessoa que tem um conhecimento relevante, pode ser utilizado ainda, digamos assim, utilizado não pejorativamente falando, mas utilizado como fonte real se eu aprender algo novo. A primeira vez que eu vi o laser tem aproximadamente uns 3 anos, onde a empresa onde nós adquirimos nosso primeiro equipamento foi até lá dar o treinamento pra gente. E quando eu olhei aquilo, eu falei, a mente parece que ela expande, né? Expande e não volta mais ao mesmo tamanho. Ela Não dá para desver, né? Não tem como desver. E você fala, puxa vida, tem muita coisa ainda aqui para poder aplicar. Aí você vê um universo gigante, você fala, eu preciso de alguém para chegar a me desenvolver isso. Me ajudar a desenvolver isso. Eu não vou conseguir adquirir um conhecimento em 2 anos que o Diego levou a vida inteira para conhecer. Assim como ao contrário também, O não. contrário. E aí pega o Diego, pega o Júlio e fala, gente, vamos compartilhar conhecimento, vamos fazer alguma coisa que faça essa tecnologia crescer e mostrar para as gerações que vêm, para quem está aí como tecnólogo, como técnico, como engenheiro, que tem um universo gigantesco para poder colocar a mente para trabalhar. Então, eu gosto muito da transferência do conhecimento. Você está dando alguma coisa para alguém que só tiram dela se ela mesmo quiser. E quanto mais você doar, mais você vai ter com você. E o que é bacana também nisso é essa troca de conhecimento. Estou na indústria fazendo inspeção dimensional com laser, não é meu mundo, né? A parte de inspeção mecânica de peça, mas é compartilhado com outros profissionais. Nunca estou sozinho no meu processo. Né? Então a gente está compartilhando com um engenheiro mecânico, Sim. com um especialista em solda. Então, ensaios não destrutivos, exatamente, coisa que até então no universo dele não existia. Não, eu te digo mais, essa questão até de entender, uma coisa que eu tô vendo, assim, o que acontecia antigamente? Você tinha o papel do arquiteto, né? Ele tinha um papel, quando era lá no desenho à mão, que ele tinha um formato de trabalho integrado, vamos dizer assim. Nanquim, né? O cara falava muito um com o outro, via o que estava passando na prancheta um do outro, tinha muita colaboração. E aí quando a gente vai para digitalização disso, para um CAD da vida, isso começa a ficar um pouco isolado. Sim. A tecnologia ela tende a afastar um pouco. E aí agora o BIM, junto com as tecnologias novas, tá fazendo aproximar de novo. O caso é o Diego, que é um arquiteto, indo trabalhar numa parte de indústria, né? Então, assim, não é a primeira vez que eu tô vendo isso, no sentido de eu ter mais arquitetos trabalhando juntos em áreas que são de engenharia. Então, eu vejo voltar, sabe? Ter mais a proximidade, porque o arquiteto ficava só no civil. Sim. Então, eu tô vendo que a tecnologia, nesse sentido, ela também agora tá junto com o universo do BIM, com os lasers e tudo, tá fazendo assim, ó, tá fazendo aproximar. Então, a gente tá vivendo isso na pele hoje, né, de trabalhar com algumas obras, e eu falo, cara, por que o BIM não tá na obra? Ah, porque ainda a gente usa papel. Isso não é uma resposta, pera aí, não é. Se você fala com o seu Zé lá, ele tá com o WhatsApp dele, ele tá com o celular, tá vendo vídeo, tá dando risada, usa TikTok, usa Instagram. Exato. Não vem falar que não tem tecnologia. A tecnologia tá muito mais difundida hoje, é muito mais fácil para quem tá adquirindo hoje. Então o que eu vejo é muito, assim, acho que um dos segredos da parte que a gente tá falando de colaboração nesse bloco é assim, é o ganha-ganha. Acho que quando a gente tem esse argumento que é uma via de mão dupla, né? Olha, eu estou dando algo, mas eu estou também recebendo algo de um conhecimento, você está aprendendo muita coisa. Então, assim, é provável que aí a gente está falando de performance, né? Porque quando a gente está muito isolado, igual eu falei, dificilmente você tem performance, você depende muito de você. Sim. Mas hoje, numa sociedade que a gente vive, é impossível, assim. né? Não é mais assim. Bom, pessoal, uma dúvida que eu tenho, a gente falou sobre os desafios, a questão de oportunidades, de ter uma empresa internacional, da cultura ali que se teve do plano de carreira, né? Até esse é um dos desafios que a gente tem agora no mundo da tecnologia, cara, como é que você faz um plano de carreira para um soldador? Como é que você faz um plano de carreira para um arquiteto? Você faz um plano de carreira para um topógrafo? Então hoje a gente vê que assim, tem uma possibilidade, a tecnologia ela tá criando novos agentes, novos cargos que não se tinha, né? Porque então hoje eu vejo muito isso acontecer e a gente tem um desafio, porque eu tenho que pegar um arquiteto, um engenheiro fabril, eu tenho que juntar todas essas tecnologias e aí surge ali não só novas tecnologias, mas novos cargos,
novas aptidões. É assim, aí você tem que fazer um novo curso, uma pós-graduação. E como que é esse desafio hoje da empresa do tamanho que vocês têm, nas áreas que vocês estão atuando, essas novas skills, né? Como que vai surgindo esse desenvolvimento dessas habilidades? Interessante também, né? Porque é outra mudança em que nós somos obrigados a passar por ela, né? Então, a indústria de controle e garantia de qualidade, né, o Universo, ele nasce com um profissional que conhece muito de um processo, ao ponto de definir quais são os critérios de aceitação, o que é reprovação, o que não é, e ele evolui com outras carreiras chegando. Então, determina-se que em determinado ponto você precisa de ação de um agente terceiro para você complementar o seu serviço, como é, por exemplo, um bom inspetor de soldagem, vamos dizer assim. Ele pode ser muito bom, mas se ele não tiver o aval ali, por exemplo, de um inspetor de ensaios não destrutivos, de um ultrassom, ele não consegue garantir que o que está dentro daquele volume está correto. Isso, durante um tempo, você cria outras funções. Então, eu preciso agregar o inspetor de solda, um inspetor de ultrassom, um inspetor de líquidos penetrantes, de partículas magnéticas, várias outras funções. O mercado evolui, não é isso que a gente está falando agora? Exato. Então, aquele inspetor de soldagem, ele começa a perceber que o universo dele, apenas sendo um inspetor de soldagem, está ficando cada vez menor. Porque ele está sendo cercado por outras profissões. O que obriga ele a buscar uma segunda. Aí ele passa a ser inspetor de soldagem e também de um ensaio não destrutivo, porque ele agrega na função dele, ele consegue trazer aquilo para ele. E da mesma forma, o inspetor que se tornou um inspetor de ultrassom, por exemplo, ele percebe que vem uma outra tecnologia, falando disso, de phased array, que é uma coisa muito louca, a gente não vai ter tempo para falar disso, que transforma um ensaio que até então não tem imagem, não tem nada, é só o critério da cabeça do profissional olhando numa tela, para um filme de um ensaio dentro de uma junta soldada. E aí ele fala, poxa, para que eu atue lá, eu tenho que largar isso aqui. E quem assume isso? O inspetor que estava lá na base, agregando outra tecnologia. E aí você vai trazendo uma outra função, que é o inspetor com multifunções de controle de qualidade. Quando isso chega no ponto da gente utilizar, por exemplo, essa tecnologia que a gente está falando aqui agora, de laser e drones, as paredes, as fronteiras, elas vão se tornando cada vez menores. Você vai derrubando parede aqui, parede ali, o seu universo vai crescendo e você percebe que você não precisa ficar focado simplesmente em um ponto. Aí é onde se juntam as outras funções, as outras profissões, as novas profissões. Diego vem da arquitetura, vamos usar de novo porque está aqui do nosso lado. Cara, daqui a pouco ele está vendo que o horizonte que ele tem é grande, é legal, é muito bom, tem um universo gigante. Mas se eu abrir ali a janela, tem algo do outro lado que eu não tinha visto ainda. E quando ele abre, que ele vê aquilo, como você disse, não dá para desver. Ele já viu, cara. Aquilo já virou uma realidade para ele. Aí ele vai ver, puxa vida, eu estou vendo aqui um prédio, uma construção civil, mas eu posso ver um navio. Eu posso ver um submarino, cara, dentro do meu universo. Realidade. Outro mundo. Eu posso ver nascendo um projeto de BIM de uma grua que vai ser montado numa plataforma. Eu posso pegar meu drone, que ele agora já é um piloto certificado, ou quase, né? Já está lá, está no caminho dele, semana que vem. Esse é outro ponto importante. Primeiro vai aprender, vai para a escolinha, pega o certificado, depois vem executar. Pegar o drone dele e vai medir uma queima de gás a 400 metros de altura com drone. Quando na vida dele de piloto de drone, ele imaginava que, por exemplo, ele poderia voar, tem uma legislação, né? A legislação brasileira diz isso, que você só pode voar até 120 metros. Certo? E com determinado peso e tudo mais. E se for acima disso, a ANAC ela tem que te autorizar e não pode ter um fim lucrativo. Aí a gente puxa a sardinha para o nosso lado de novo. Até que a primeira empresa no Brasil, creio que tenha mais uma, mas não é do mesmo ramo, que é autorizada a ANAC para sobrevoar com o nosso drone. O nosso drone é acima de 120 metros. Nós podemos voar até 500 metros de altura. Olha a quebra de paradigma, onde eu vou juntando... eu sou piloto de drone. Eu posso voar com o meu drone. Legal. Até onde? Até 120 metros. Autorizado pela ANAC, dependendo da área, dependendo da autorização, dependendo do tamanho da nave, dependendo de um monte de coisa. Ah, legal. Vem para cá. A gente conseguiu legalmente, junto à ANAC, homologar o nosso equipamento para voar até 500 metros. Pô, mas pode? Pode. Ele deixa de ser um piloto que voa até 120 metros e passa a ser um piloto que voa até 500 metros. E aí a gente coloca outros equipamentos nesse drone. Deixou de ser um piloto puro e simples, que ele faz vídeo, e aí me perdoe, não é uma forma pejorativa de falar, mas deixou de ser aquele piloto que faz vídeo de casamento, que faz o sobrevoo sobre uma escola ou uma área verde. Ele passa a ser um piloto que ele agrega conhecimento técnico
que colabora para uma indústria. Eu digo até mais, eu entro no ponto que ele tem muitos pilotos profissionais que, nem você falou, o cara trabalha com filmagem, assim como tem aqueles de agrimensura. Uhum. Eu entendo que se torna uma especialidade, se torna um especialista, Sim. né? Porque, que nem você comentou, se a gente também não tenta, vai sempre existir daquela forma. Então eu sempre falo, também as leis e tudo foram feitas para que protegesse, né, uma civilização, sim, uma sim. sociedade. Quando surgem empresas que mostram propósito porque eu estou tendo uma exceção, tem que gerar algum valor, tá gerando alguma coisa, né, para aquilo. Porque não é só para fazer mais uma filmagem aeroespacial, um exemplo. Não, Nesse de jeito sentido. nenhum. Eu entendo o que você quis dizer, porque aí a gente já consegue quebrar barreiras no sentido também de estou gerando mais valor e estou usando mais tecnologia para isso. E você está ampliando também o seu conhecimento. Eu acho que a grande sacada no que você perguntou é exatamente isso. Cara, como é que eu quebro isso e transformo esse ponto em outro que agregue mais valor? Exatamente fomentando essa necessidade. Trazendo essa necessidade. Se não houvesse uma necessidade, por exemplo, de fazer um levantamento planoaltimétrico para um dos nossos clientes, a gente não teria adquirido determinado equipamento. Então surgiu a necessidade. É uma barreira, é uma dificuldade, você supera aquela barreira, aquela dificuldade, busca o conhecimento, agrega no seu portfólio, procedimenta, instrumenta tudo, treina o profissional e a partir daquele momento você tem um profissional com mais facetas. Então, tem muita gente que que critica a tecnologia dizendo que a gente perde profissionais com isso, que a gente cede lugar da mão de obra brutal, pura e simples, vamos dizer assim, né, para a tecnologia. Eu penso diferente disso. Se eu tiver, quanto mais pessoas com a tecnologia avançada, com o estudo avançado nós tivermos, mais avançados nós seremos. Isso eu estou falando já como país, como um todo, como indústria. Por exemplo, nós somos líderes mundiais em perfuração a grandes profundidades. Ninguém no mundo sabe tirar petróleo de grandes profundidades como o Brasil. Ninguém tem a tecnologia que nós temos. E por que se tem essa tecnologia? Porque vimos a oportunidade, investimos naquilo, treinamos os profissionais que até então só faziam determinada coisa e passaram por outra. O processo vai mais além. Uma plataforma de petróleo hoje em dia ela é guiada por GPS. Ela se mantém no lugar dela com movimentadores que guiam por GPS. Senão, a gente se perdia. Tecnologia chegando. Eu deixei de ter o piloto? Não. Eu agreguei uma função para ele. É que, na verdade, isso é até um ponto, né? Muita gente me pergunta sobre a inteligência artificial. E aí, quando a gente fala de tecnologia, eu falo, olha, quem vai fazer bom uso da tecnologia já são pessoas que têm trabalho extraordinário. Como assim? Porque o trabalho ordinário, ele é substituído sempre. A tecnologia ela sempre substitui o trabalho ordinário, que é aquele trabalho realmente até vir uma máquina e substituir aquele trabalho. Mas o trabalho intelectual, que é igual eu tenho uma discussão de quando eu vou implantar BIM nas empresas. Pô, eu quero implantar BIM no Fabril, que agora a gente está implantando BIM em eventos, BIM a gente implantou para topografia. Então dá para implantar tecnologia em todas as áreas, né? Todas as áreas são carentes. É um universo infinito. E aí quando a gente chega lá e fala assim, me mostra como você trabalha hoje. Aí a pessoa mostra. Porque não, aperta o parafuso, passa, pá. Quando você já detém de algum conhecimento que você já passou, você fala, cara, aqui eu consigo plugar isso, aqui. E a gente vai encurtando o processo, porque o negócio o processo ele tem uma linha de vida. Uhum. A tecnologia ela vai encurtando essa linha de vida, é isso que ela faz. Então ela vai encurtando. Coisa mais nova pela frente. Então, isso acontece na construção civil também. Então, por exemplo, fachadas eram ainda feitas com tijolo, ainda é feito dessa forma. Aí a gente vai num evento de tecnologia, tudo pré-fabricado. Painéis prontos, chega, instala, né? Rapidinho. É rápido. Então, tudo, quanto mais você diminui a linha de vida desses serviços, mais valor agregado você... É o que eu falo para as pessoas, não é que vai ser substituída, elas vão ser aprimoradas. Então, nesse sentido, aí é onde o escritório ele tem que ter uma visão, a empresa tem que ter uma visão de que a tecnologia é mais um braço dela. Sim, é um meio dela chegar até lá. Quantas vezes a gente já venceu barreiras de... Aí, nesse sentido da IA, por exemplo, eu, no meu saber do que eu sei hoje de BIM e tecnologia, quando eu vi a IA, foi assim, ó. Vai me ajudar demais. Cara, foi igual descobrir o BIM, sabe? Para alguns é o nível da internet, cara. Aí eu até arrepio quando eu falo desse assunto, porque eu olho para aquilo e falo, gente, vocês não têm ideia que é a primeira vez que eu vou me clonar, sabe? Parece loucura, ficção científica, mas eu falo, eu vou pegar o meu conhecimento, transferir para um robô e vou pedir para ele ajudar os outros.
E me sobra tempo para fazer outras coisas. Porque muita gente queria viver a Matrix, né? Dando é assim, me transfere o que você sabe do seu conhecimento, é assim? Chegou ali, em 5 segundos você já sabe tudo. Então hoje eu vejo muita IA como essa transferência de conhecimento. E também eu acredito muito na escala, né? Então quando a gente fala sobre escalar o conhecimento, você não pode ser proprietário daquele único conhecimento. Não mesmo. Por que eu falo isso? Isso como evolução, legado, ser humano e etc. Então, o Diego hoje vai pilotar 500. Amanhã vai ter alguém que vai ter que pilotar 500 e o Diego vai ter que ir para 1000. Né? Então, assim, é aquilo que a gente está falando de... Evolução. Né? A evolução e os cargos vão se moldando, né? Nessa conexão. Só que é bacana quando a empresa também dá essa oportunidade, porque a gente já vivenciou muitas empresas que não têm essa visão. Ela percebe que é mais um serviço, é mais um custo, ela não vê que é mais um diferencial, mais algo, valor agregado, né? Eu acho que a grande dificuldade nisso, Júlio, é você mostrar que o que você está fazendo hoje também tem valor agregado para o seu cliente final. Né? Então, nós vivemos no mundo onde o que é real mesmo é quem tem o capital, o capitalismo, né? Investir de forma salutar, de forma a fazer crescer uma indústria. E o que você busca numa indústria dessa? Você busca ter segurança, correto? Segurança vai se transformar em tempo, que transforma em dinheiro, a gente sabe de tudo isso. Quando você oferta os seus serviços, quando você está, por exemplo, você tem uma empresa que você tem grandes clientes aqui dentro. O seu grande desafio é mostrar para o seu cliente que o seu valor agregado é muito maior do que o custo da tecnologia que ele está adquirindo. Sem dúvida. É o que a gente faz hoje, é o que a gente tenta mostrar, trazer para esse universo. É mostrar que o que foi feito até ontem, como você falou, de uma forma mecânica, ele pode virar uma ferramenta muito mais confiável e outra, que não se perde. Eu falar para um cliente que o projeto dele jamais vai sumir, que ele nunca vai trocar uma administração e alguém vai levar esses papéis embora ou esse conhecimento embora, é inovador, assim, muda a cabeça das pessoas. Mas você precisa ter essa oportunidade. Por isso que eu acho que quanto mais oportunidade você tiver de divulgar isso, de colocar isso mesmo realmente, não só para as pessoas que fazem parte do universo do BIM, do laser, do drone, mas também a outra parte, a parte da indústria, como eu te disse aqui no começo. A indústria ela é carente de pessoas assim, com pensamento como você tem. De olhar e falar assim, cara, vamos divulgar isso aqui, bicho? O que a gente pode conectar aqui? O que dá para trazer? E eu te trago um problema e eu quero uma solução. Sim, é com isso que a gente trabalha hoje. Não, e também assim, né? É aquele negócio. Antigamente, você tinha um template ali do Revit, do ArchiCAD, biblioteca. Aí o cara achava que aquilo era o santo grau dele. Aí então ele olha para aquilo e falava assim, não, isso aqui é... Não dou para ninguém, é meu bloco, no CAD é meu bloco, isso aqui é meu... Cara, eu tento quebrar esse pensamento, porque eu falo, cara, o seu valor não tá aí, o seu valor tá ali, ó, aquelas pessoas. É ali que tá seu valor não tá na sua tecnologia. Ele pode ter parte do valor, mas ele não é 100%. Porque se a pessoa roubar, então acabou o valor da sua empresa, né? Levou igual você comentou o exemplo do papel. Então eu falo assim, não, eu tenho que, na verdade, desenvolver seres pensantes. Que tomem as melhores decisões e usem as melhores tecnologias. Aí eu tô falando de empresa de alta performance. Sim. Aí eu tô falando de ir pro próximo nível. Porque também eu sempre penso assim, sabe? Eu respeito muito pessoas que têm uma história igual a sua. Por quê? Porque você constrói algo. Então, hoje a gente tá falando de pessoas que trabalham ali 6 meses, 1 ano numa empresa, ela já acha que sabe. Aí, quando eu pego o conhecimento... eu pego o conhecimento americano e falo, o que é, né? Você fala isso em vários podcasts. O que é experiência? Experiência é comprovada que você deu resultado, teve um aprendizado e teve uma duração. Quanto tempo você teve nisso? Eu abri o arquivo e fechei e coloquei no currículo? Pô, isso aí não quer dizer nada. No entanto que quando você pede... O americano tem isso. Ele fala, olha, quantas horas comprovadas você tem de BIM de implantação de fato e me passa 3 contatos que eu preciso saber se de fato você gerou esse valor. O seu conhecimento. E ele vai medir o seu conhecimento. Então, assim, hoje eu vejo muito assim, quando a gente respeita essa história, eu vou falar de qualquer coisa, você é o cara desse assunto. Eu não vou perguntar para outra pessoa sobre esse assunto. Só que ao mesmo tempo, foi aquilo que eu falei, a sua habilidade de hoje está te treinando para a próxima habilidade. Exato. É igual luta. Você não vai ficar um faixa branca e vai ser um faixa preta nunca se você ficar sempre fazendo os mesmos golpes e manobras do faixa branca. E aí vem também a história dos seus erros e acertos, né? Como que você lidou com isso? Como é que você chegou onde você está hoje? Tomando algumas decisões. Todas elas foram acertadas? Foram assertivas? Não. Você teve algum momento que você teve uma lição aprendida.
Até você pular pro próximo. Na verdade, eu falo que é errar um erro novo todo dia. Porque assim, o cara errar a mesma coisa tem que tomar cuidado, né? Tá fazendo alguma coisa que alguma não tá... ou tá com preguiça ou não gosta do que faz. Eu gosto da palavra, a gente tá usando a palavra atualmente chamada sintomas. Tudo é um sintoma. Ah, a pessoa tá fazendo um trabalho errado. Qual que é o sintoma? Por que no final a pessoa, se ela tá doente ou feliz, é um sintoma de coisas que ela foi decidindo que ela tá fazendo ali, né? Então, eu vejo, por exemplo, um exemplo trazendo para pessoas, porque o robô não vai ter esses sintomas, as pessoas têm esse sintoma. Pô, o modelo tá indo errado. Pô, não tá mandando e-mail, tá falhando na informação, não tá seguindo o procedimento. Alguma decisão já foi tomada e não foi contada. Então, esses sintomas, eles vão falando. Ao mesmo tempo também, pô, a pessoa tá tendo sucesso, ela tá crescendo, ela tá gerando valor. São sintomas também que eu olho e eu falo, pô, peraí, isso aqui merece uma atenção. Tem alguma coisa ali que Então eu falo, ajudar. a gente só não pode ser cego, né? E não ouvir e nem escutar. Então eu falo assim, no sentido de, pô, Diego, o que você tem pra somar aqui com a gente? E conta a sua história, né? Tipo, vamos ver o que tá acontecendo com a empresa, você tem a sua história. Eu tenho certeza que quando vocês começarem, você começa a plugar um no outro, Sim, né? Assim, você tem que chegar a alguma coisa que vá se conectar no outro também. Exato. Aí é uma coisa interessante que a gente está conversando, é que realmente a tecnologia agrega muito, mas alguém tem que controlar a tecnologia. Alguém tem que entregar o resultado com a tecnologia. Por si só, ela não entrega sozinha. Não, e tem que monitorar também. Exato. Porque Os qualidade... resultados são importantes. Alguém tem que... O monitoramento, como você está falando, se você confiar cegamente no que estão te entregando, por exemplo, como inteligência artificial, e não fazer nem o seu papel, que é no mínimo ler o que você está vendo, no mínimo avaliar o que você está vendo, você corre um risco muito grande de estar sendo passado para trás. De entregar algo que não é seu, mas pode ter certeza que o resultado, se for negativo, será seu. Você sabe uma história que eu fui participar de um evento sobre IA e contar a história de um advogado que abriu um processo, que é assim, o advogado estava pesquisando processos contra uma empresa de voo, né? Tipo, vamos dizer assim, essas empresas que cuidam de passagens aéreas. E aí ele começou a achar no chat GPT essas coisas, muitos erros, né? Dessas empresas. Ele usou isso para tentar montar um processo. Dele. Quando ele abriu um processo contra a empresa, era tudo fake. Era o que a gente chama de alucinação da IA. E aí, cara, imagina você montar toda uma base em nada. Eu falo que é montar num castelo de areia, né? Você tá montando toda uma história, imagina você montar uma empresa, imagina você montar um monte de coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a primeira coisa que eu falei pro Diego até hoje ali nos bastidores foi assim, cara, o segredo da IA não tá no online, tá no offline. Como assim? Como eu pego tudo o que eu sei e faço uma higienização da comunicação da informação, transformo como mais um braço meu interno e não externo. Eu não misturo isso. Entende? Sim, é aí que tá o segredo. O segredo não tá no externo. Porque o externo tá contaminado. O externo, ele é influenciado. E o IA não tem a inteligência, não. Desculpa a redundância, de definir o que é verdade ou não. E essa experiência que você teve, eu também tive. Eu fui exatamente pesquisar alguma coisa que eu estava em dúvida. Mas eu estava estudando aquilo que eu estava em dúvida. Já tinha um bom tempo. Eu falei, eu tô com muita dúvida nisso, eu preciso ter uma orientação. E tentei utilizar a IA. É engraçado, né? Eu acho que é a idade que faz isso com a gente. Comecei a discutir com a IA. Eu fiz a pergunta, vinha a resposta, eu falei, não é possível. Você tem certeza? Aí me dava mesmo. Eu falei, não, mas segundo item tal, parágrafo tal, tá escrito tal. Aí mudava a resposta. Eu falei, aqui é que tá o pulo do gato. Se eu não tiver o discernimento correto, se eu não tiver o conhecimento correto para poder afiar o que eu tenho ali, eu vou virar um instrumento cego. Não vai ter finalidade, não vai ter construção em cima daquilo. Você não vai conseguir... É o caso do advogado. Ele vai montar uma tese de defesa, um processo todinho baseado em mentira, que cai na primeira vista. Então você pode utilizar? Deve. É uma ferramenta que está aí para facilitar a nossa vida. Até que ponto? Desde que você tenha discernimento para saber o que está saindo daí. Não, eu te digo mais. Imagina que delicado numa situação de uma empresa do tamanho da de vocês. Aí o cara vai lá e fala, não, vamos todo mundo usar ChatGPT. Tá. Aí, vamos montar laudo. Beleza, vamos montar o laudo aqui. No ChatGPT. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, mas é onde eu falo que quem é experiente se beneficia muito da tecnologia. Por isso que a maioria das nossas empresas são empresas baby boomers ou empresas que já estão há um bom tempo. Porque ela já
eu falo que ela já aprendeu muito, ela já sofreu muito. Já passou. Então a tecnologia, se ele olhar a tecnologia de fato como algo, mais um pilar daquela empresa, ele vai exponenciar aquilo, ele vai ir um pouco mais além daquilo. Que é o caso de vocês, né? Que você tá usando a tecnologia, ele fala, cara, gente, qual que é o problema que eu preciso resolver? É sempre isso, né? Porque a empresa resolve problemas. Ela não deveria gerar problemas, né? Isso mesmo. Então ela fala assim, eu tenho que fazer isso a 50 metros, a 200 metros, eu tenho que escanear, eu tenho que fazer... Agora, qual a tecnologia, Diego, que eu preciso saber para eu entregar esse produto? Exatamente. Porque o ChatGPT ainda não faz isso, Não né? sabe. É. Ele não vai saber. E mesmo se ele souber, ele tem o que eu e o Jonas fez um podcast uma vez que é também engraçado. Tá um prédio sendo construído e tá escrito tem uma faixa escrita assim, ChatGPT, por favor, termine essa obra. Nunca, né? Então assim, é algo... E outra, o ChatGPT ainda não liga para as pessoas, não se comunica, não presta conta. A interface é ruim. Mas eu acredito que, de novo, aquilo que eu falei, a gente, tirando o lado do medo do ser humano ali, ele vem muito como mais um braço, né? Quantas vezes a gente tá lá embaixo e eu falo, ó, escreve isso e pergunta isso pra ela. Aí às vezes a pessoa fala, nossa, mas como que você sabe? Eu falei, porque essa é a minha dor. Isso aqui é uma coisa que eu tenho que buscar numa fonte, noutra fonte, noutra fonte. Eu tô ensinando ele que fonte eu quero que ele pegue. E também eu pergunto, quais são suas fontes? Quais são suas referências? Porque a gente escreve muito artigo, então eu me preocupo com referência. Porque imagina você montar toda uma base, né? Igual pessoas que vão, às vezes, discutir política ou algo do tipo, aí o cara, às vezes, se baseia em uma única fonte. Então ele vai ter só uma única visão. Então, quando a pessoa ela começa a buscar diversas fontes, diversos campos para discutir, ela começa a entrar num ponto de reflexão. Sim. E aí ela usa a opinião dela, a sabedoria dela, para poder tomar a decisão e validar. Para validar isso. É isso. É exatamente o que a gente também faz. Se eu, por exemplo, nós laudamos muita coisa que já aconteceu que está ruim, um material que desgastou, alguma coisa nesse sentido, temos um desafio, inclusive ele não sabe ainda, que chegou recentemente, que é avaliar uma peça dimensionalmente com o nosso laser, para avaliar um desgaste que teve. Foi um desgaste muito pequeno, mas que o cliente está realmente preocupado, porque não era para ter esse tipo de desgaste, numa turbina geradora de gás. Nós vamos utilizar a nossa ferramenta, o laser, para poder fazer toda essa interface e saber onde é que vai ter ali alguma interferência e tal. O Diego vai fazer isso. Olha aqui, ó. Só que o laudo dele, ele quer o laudo metalúrgico do que aconteceu. O lado mecânico do que aconteceu. Eu vou trazer toda a informação no meu universo digital, mas se eu não tiver o conhecimento da metalurgia do que aquilo faz, se eu não tiver a referência aonde eu vou buscar isso, quem foi que disse isso? Quem foi que um dia experimentou, teve o resultado e passou-se muito tempo com aquele resultado fazendo isso, que garante que o que eu estou falando para você é real. Então, por mais que eu tenha todo um laudo muito bem escrito, corretamente no português, com as concordâncias verbais, nominais, tudo certinho ali, se isso não se conectar com uma realidade de experiência, de expertise, não vale de nada para mim. Não vale de nada para o meu cliente. E eu perco todo o know-how que eu tenho, toda a credibilidade que eu tenho com o meu cliente, que pode ser um cliente global que está em 100 países como a Intertech. E eu perco por conta de um laudo, eu perco a credibilidade em 100 países. Então não posso confiar. Até esse ponto que você falou. Eu posso consultar? Posso, claro. Posso corrigir? Posso. Posso mostrar qual é a minha dor e saber de onde eu estou puxando aquela dor? Devo fazer, porque eu devo ensinar a ferramenta. Mas no fundo, a gente não consegue substituir esse ponto, que é o seu feeling, cara. É que no final é aquilo, você pode estar falando todo mundo de tecnologia, pode estar todo mundo escrevendo aqui, no final vai fazer assim com o microfone e vai falar, e aí, o que você acha? Exato. Né? Exato. Porque eu lembro disso quando eu passava em algumas empresas, veio o cara fazer uma apresentação de uma ferramenta, outra ferramenta. Aí no final o dono do escritório. Cara, foi engraçado, porque no final saiu todo mundo. Ele falou: dá pra gente ir 5 minutos? Tá? Saiu. E aí, Júlio? O que você acha? A, B ou C? E aí eu falo, você. B. Aí sabe o que ele falou pra mim? Se der errado, a culpa é sua, hein? Aí eu falei pra ele assim: e se der certo? A culpa é minha também, né? Aí ele deu risada. Então, assim, eu quis dizer no sentido, vai ter alguém ainda para se responsabilizar, Sempre. né? E não só se responsabilizar também, a questão de garantir para outro ser humano, para outra pessoa, que aquilo vai acontecer. E eu acho que aí que tá o poder de tudo que você fez até ali. Exato. Tudo que você plantou até ali, né? E a palavra que você usou, a garantia, eu acho que é a chave do seu negócio, do nosso negócio, de todo mundo que está ali nesse universo, é a garantia. Júlio,
O que eu tenho aqui da EC que me dá garantia que o seu produto vai realmente me ajudar? Intertech, vocês estão sendo pagos para fazer a garantia desse produto. E aí começa a sua preocupação. Porque, pegando um gancho no seu discurso, cara, se der errado, o ônus é todo seu. Porque foi você que deu a garantia. Mas se der certo, o bônus é seu. O mérito daquilo. E aí você evolui. Você sobe um degrauzinho. É nesse ponto aí. Eu acho que a palavrinha-chave para a gente ficar aqui na discussão, além da nossa tecnologia, além da tecnologia que vocês fazem, é a garantia. Como que você garante isso? Qual que é a força que tem a sua palavra nesse universo como garantia, Júlio? Como que você me garante isso? Aí você vai buscar sua experiência, sua expertise, todas as máquinas que você usa, a tecnologia de ponta que você garante, todas as pessoas que trabalham ao seu redor, que você mesmo falou, que olham uma por uma e fala, como é que você pode me ajudar? O que você vai agregar aqui? E aí vem, a garantia fecha esse ciclo. Que a tecnologia que a gente tem, quem garante essa tecnologia? É você, cara. É o Diego, sou eu. Né? No fim das contas, muita inteligência artificial, muita coisa acontecendo, mas nós temos a nossa garantia, que é onde funciona a coisa realmente. Que adianta ter tecnologia sem ter metodologia, implantação das instruções de trabalho, de conhecimento técnico que vai ficar por trás, que vai ser o entregável. Né? Exato. Falando um pouquinho dessa parte de qualidade, eu acho que é muito importante quando a gente fala, independente do usar o drone, o laser, gerar laudo e tudo mais, foi o que eu falei, né? Assim, eu entendo que muitas empresas começam a criar qualidade quando passam de um tamanho de um certo porte. Hoje, eu mesmo num porte pequeno, a gente tem uma parte ali a gente usa muito Scrum para nossa metodologia de projetos, junto com o ClickUp, que é a parte de, olha, primeiro qual é o meu backlog, o que eu tenho que desenvolver, aí eu vou fazer, aí eu vou me programar para o que eu vou fazer, aí estou fazendo, depois eu tenho uma fase que, antes de dar o concluído, a gente tem uma parte ali que não tinha até então, digo assim, a gente tinha a canetada que o pessoal dava no projeto, lembra? Imprime aí para eu dar uma canetada aqui. E aí a gente criou o revisão, né? O review. Que é o CQ aí nesse ponto. E aí eu coloquei esse ponto, então eu tenho sempre assim, alguém da produção e aí tem alguém que sabe mais revendo. O que a gente mudou foi, olha, quem errou tem que corrigir agora o seu erro, para ele aprender. Sim. Não, claro, se tem um prazo apertado, às vezes tem que, quem sabe mais acaba corrigindo e já dá um feito. Mas muitas vezes volta, e aí o que a gente começou a fazer é monitorar o tempo de tudo. O tempo do que tá fazendo e o tempo que tá tendo de retrabalho, que é um custo interno. Que você teve ali de porque rebote, né? Quanto mais eu diminuo esse retrabalho, eu tô tendo uma equipe mais experiente. Então a gente foi criando essa cultura, junto com treinamento, junto com um monte de coisas que, aquilo que eu falei, amanhã qualquer empresa pode falar, eu vou criar isso na minha empresa. Não é instalar um programa que vai fazer isso tudo acontecer, porque aqui no caso é eu que vem top-down essa visão. Sim. Então a minha pergunta é, hoje dentro da qualidade, quando a gente fala o pilar qualidade, em todas as áreas a gente fala de instrução de trabalho, IT, né? Então quando eu falava que é IT, o pessoal achava que era coisa de bombeiro, cara. Aí eu falava, não, cara, IT significa instrução de trabalho. Eu falei assim, a gente aprende isso em grandes empresas, né? Que é uma cultura, eu tenho muita felicidade de ter passado também nessas grandes empresas e ter visto isso, porque eu falava, cara, isso a tecnologia precisa, porque senão cada um faz do jeito que quer. Né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho como que é essa parte para a parte de qualidade, controle, como a tecnologia tem ajudado vocês nesse sentido. Nossa, muita coisa, hein? A gente fala de qualidade, brincando aqui um pouquinho antes, né? A gente falando que veio e mudou o mundo, né? Mudou tudo aquilo que a gente fazia. E nós vendemos qualidade, o nosso universo é qualidade, né? Controle e garantia de qualidade. Então, quando você diz, por exemplo, que temos que garantir a qualidade. E para garantir a qualidade, você tem procedimentos, você tem instruções que são escritas para que você siga. E o controle dessa qualidade é a verificação pontual. É o cara assinando, né? Revisando o desenho no final. Quando eu vou conversar com o pessoal que não conhece muito da área, eu falo assim, olha gente, a garantia da qualidade é como se fosse a receita do seu bolo. Pega uma receita de um bolo que você nunca fez e você vai seguir aquela receita, que vai te dar a garantia. O controle dessa garantia é abrir o forno de vez em quando para ter certeza que o bolo não queimou e que ele vai estar no ponto. Monitoramento. O monitoramento, que é o ponto exatamente onde a gente começa a mudar a cabeça de quem trabalha com garantia. O PDCA, que a gente aprende a planejar, executar, verificar novamente. A gente aprende que o PDCA não acaba nunca,
que você vai estar sempre melhorando alguma coisa. Ferramenta, por exemplo, como Lessons Learned. Eu errei? Claro que eu errei. Vou cometer de novo esse mesmo erro? De jeito nenhum. Lição aprendida. Registra-se, publica-se, faz o teste e esse erro não acontece mais. Então, a instrução de trabalho. Como que a gente usa a tecnologia? Hoje, para a gente, é muito mais fácil, né, controlar o que erra, porque existem 1000 olhos em cima da qualidade. Antigamente, ninguém ligava para a qualidade. Mas a qualidade, hoje em dia, é o fator relevante para você fazer uma medição. Se a qualidade não aprovou, não tem medição. Se chegou um equipamento com uma má qualidade em campo e o cliente não aprovou aquela qualidade, o controle dele de qualidade não aprovou a minha garantia, não tem medição. Não tem medição, Não recebe. não recebe. E fica, assim, minha função fica irrelevante, porque eu não estou mais cumprindo com o meu papel. Então, o nosso ponto de controle de qualidade, garantia de qualidade, ele está na ponta de cada um daqueles que está lá em campo. Mas eles vão executar aquilo que eles aprenderam durante o processo de certificação, de estudo, e vem buscar sempre na fonte, que é a gerência técnica, a gerência de operações. Hoje, para a gente garantir qualidade, por exemplo, como fazendo um dimensional ou uma arqueação de tanque, por exemplo, o processo de arqueação de tanque antigamente era feito com trena. Nossa normativa brasileira, aproveitar o canal, isso é muito interessante. Nossa normativa brasileira, segundo a ANP, ainda instrui que o único processo que garante que um tanque tem uma tal volumetria é a medição com trena. Pasme, trena. Imagine um tanque cheio de amassamentos, cheio de corrosão ou então incrustações. Como é que uma trena vai me garantir um tanque, por exemplo, com 30 metros de diâmetro por 15 metros de altura, ele tem uma volumetria correta? Onde entrou a tecnologia, Marconi, nesse ponto, foi a primeira que a gente pegou, que é a volumetria feita com laser scanning. A gente entra no tanque, inclusive foi uma das primeiras demandas que o Diego teve o prazer de tentar entrar numa boca de visita de 24 polegadas. Cara, passando a boca de... Falei, Diego, a boca de visita não é maior que isso, cara. Você vai ter que entrar, não tem jeito. Entra em forma. Ele achou que eu tava brincando. No dia que ele foi para campo... Ainda bem que era tanque com ali de maionese, passa aí foi difícil, mas para entrar... Então a gente põe o laser lá dentro, faz a leitura, 1, 2, 3, aí o especialista que vai dizer, pega aquela nuvem de pontos e eu consigo dizer a cada milímetro o volume que tem no tanque. Isso é importante para saber, por exemplo, a gente está falando de produto alimentício, mas imagine em óleo e gás que eu tenho volume de hidrocarboneto entrando e saindo. Como é que eu garanto que aquele meu equipamento, com aquela mangueirinha lá, está realmente aferido? Com uma trena? Não tem nem como. Fora o Mas erro a norma humano, né? brasileira ainda diz que é assim. Exatamente. Não, mas eu posso ir até mais longe também que isso aí. A gente também passou por isso num outro desafio de um trabalho que também pedia, por exemplo, a questão de aferições de laser scanner. Eu falo, tá, me mostra uma norma que fala sobre aferição de laser. Porque aí o pessoal me manda norma de topografia. Não aí eu falo, não, olha, não existe ainda uma norma que aborda até porque existem agora até aferições automáticas feitas pelas próprias empresas que o próprio equipamento que o próprio calibra. Exato. Então eu falei assim, é muito complicado. Ah, não, mas foi feito assim o edital, foi feito dessa forma. Eu falei, ó, tá, e quantas pessoas te mandaram o documento? Ah, até agora você. Aí eu falei assim pro cara, pô, então tá bom, vamos lá, a gente consegue o documento, entende como resolver, mas se a gente seguir a lei realmente ponto a ponto, ou a norma ponto a ponto, eu vou falar, cara, você não vai atender isso. A normativa brasileira, ela não tá preparada para tecnologia, não viraram a chave ainda, entendeu? Porque tá tudo voltado para um sistema... Vamos e venhamos, né? É difícil falar assim, que a gente acaba jogando pedra em nós mesmos, né? Quem elabora essas normas? Quem é que está lá? São pessoas de grande conhecimento. Ponto. Legal. Quando que isso vai se renovar? Quando que eu vou pegar o Júlio e falar, me ajuda aqui, Júlio, revisar essa norma aqui para arqueação de tanque? Porque, cara, trena é um negócio que já está ultrapassado. E eu não manjo nada de laser. Eu preciso de alguém chegando lá. Eu não posso falar para uma junta de especialistas com uma média de idade de 70 anos e, não, mais uma vez, não é sendo pejorativo com os mais idosos, até porque eu já eu já tenho mais passado que futuro, vamos dizer assim. Eu estou nessa área, eu estou ali nesse pessoal. Mas como que eu vou chegar lá com inovação e falar, gente, vamos mudar essa norma? Isso aqui não funciona mais. Preciso do Júlio, preciso do Diego. Ou até mesmo do Marconi, quando eles entenderem que precisa. Mas isso tem que ser revisado, porque senão eu vou ficar patinando
E normatização brasileira trava muito você. E aí a gente vai lá e chega com uma ferramenta que impede que o cara trabalhe numa situação insalubre por 3 dias dentro de um tanque para trocar... Quanto tempo, Diego? Um tanque? 1h30, se brincar também, né? Faz algum sentido para você? Não. Não faz sentido. Eu sempre falo assim, contra resultados não há argumentos. Exato. Né? Então, assim, quando alguém me fala de qualquer tecnologia ou algo, eu falo, cara, quanto tempo você demora hoje? Tanto. E quanto você cobra e o que você entrega? Tanto. E está vindo uma tecnologia que vai, de novo, o papel da tecnologia é encurtar processos. Ela é encurtar... E melhorar, né? Melhorar, né? Ela não é alongar, né? Então, e melhorar a qualidade também. Então, quando você me traz que faz em 1h30 um serviço de 2 dias, é até quando eu falo assim, ó, o fato é, eu vou te prometer uma coisa, a tecnologia vai fazer você poupar tempo. O que você vai fazer com esse tempo é uma estratégia da sua empresa. Você vai ganhar mais dinheiro, você vai investir mais nos colaboradores para serem melhores, você vai conseguir colocar mais trabalho. Enfim, é uma forma que você tem que... Vai virar tudo financeiro depois. Exato, no final tudo é financeiro. Mas é interessante quando a gente traz esse tópico da normativa, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas normas, só que eu também não fui até o fim nessas normas, porque eu também entendi que é um ambiente... que nem você disse, tem muita gente com mais experiência, de mais tempo, mas ao mesmo tempo existe uma batalha ali, que eu digo, a batalha dos egos, uma guerra. Quem escreveu, quem revisou, exato, quem aprovou. E é uma iniciativa totalmente sua, é seu CPF. Então é uma coisa que você tem que ter uma agenda, é de boa, eu sempre digo que é uma boa intenção da pessoa, porque ela quer que aquilo ande. Mas ao mesmo tempo trava muito a parte do processo. Então o que eu entendo? Por que eu fui trabalhar muito com o privado? Justamente nesse sentido, porque você mostra o valor, mostra o resultado, o cara fala, não, você sai dessas segue amarras. o jogo, não precisa seguir esse edital, não precisa ser dessa forma, eu assumo um risco aqui, não tem problema nenhum. Nesse ponto aí, desculpa, você é o entrevistador, né? A gente faz perguntas também. Não, aproveita. A gente tem um gap, pelo menos eu enxergo esse gap muito grande. Você é um didata, né? Você está aqui com o seu curso, com o seu planejamento, você forma pessoas aqui, você difunde esse conhecimento. Você tem um diferencial muito grande em relação às grandes instituições, porque você faz isso. As grandes instituições, elas estão amarradas nos velhos processos. Como mudar isso aí, cara? Como chegar lá e mostrar para essas pessoas, para essas cabeças, que os novos processos estão fortes no mercado e que se a gente não tiver profissionais com força para poder debater isso com técnica, com realmente um conhecimento, eu nunca vou conseguir mudar, por exemplo, um processo normativo. Como que a gente entra nesse universo? Porque aí a gente tem 2 tipos de cliente, né? O cliente que sabe da dor e o cliente que não sabe que tem aquela dor, que ele vai ter aquela dor. Por isso que eu falei dos baby boomers, porque eu chego naquele cliente, ele já tem uma noção que se ele não se adaptar, ele vai perecer. Então se ele falar, cara, se eu não mudar a forma de eu trabalhar, eu não usar tecnologia, eu já tô num ponto que a tecnologia não é diferencial mais pro cara, é uma questão de sobrevivência. Aí ele é obrigado. Então eu tenho esse cara vai escutar melhor. Aí eu já venho com uma solução... E eu falo para e eu personalizo. Pra você ter uma noção, 90% das soluções que a gente coloca nas empresas são customizadas. É uma IA que eu tenho que personalizar, é um EAD que eu tenho que personalizar, é o processo. Só que eu mostro muito para eles que essa construção é feita em conjunto. Que eu trago a tecnologia, trago o processo, mas eu dependo muito do lado humano dele, muito. No entanto que quando a gente olha os fatores que não deram certo, eu não estou preocupado com quem deu certo. Porque a nossa é garantir que ele dá certo. Sim. Eu olho pra quem não deu certo. Eu falo pro cara, por que esse cara não deu certo? Por que essa empresa não deu certo? Por que essa empresa não deu certo? E aí quando eu vou lá no fundo, eu entendo que tem muito a ver com a cultura da empresa e as pessoas da empresa. Então vou dar um exemplo. Empresa que tem muito turnover, muita troca de colaborador, como que o cara vai colocar uma cultura? Como... Não coloca. Coloca. Rotatividade grande, você não tem cultura. Então, aí eu chego ali dentro e falo assim, cara, posso colocar tecnologia, o processo. Só que eu vou voltar 5 anos, talvez tenha até caído. Porque você não tem alguém para fazer a manutenção disso. Que é o desafio do BIM hoje, né? Para implantar nas empresas. Hoje, no nosso segmento, digamos que está mais evoluído que alguns anos atrás. Mas o que eu vejo ainda é dificuldade sobre isso. Questão cultural da empresa para implantação. Por quê? É processo. Entendeu? Você ter que preparar os profissionais para isso. E com essa rotatividade... Você não consegue... na verdade, você não consegue estabelecer o ativo. Isso. Então, o problema é que ele vai trocando. Então, vou dar um exemplo. É igual mover um transatlântico. Então, cara, eu vou querer fazer eu tenho uma ideia, eu tenho que passar por um monte de comitê. Trabalho danado. E quando chega lá na ponta, já acabou. Então, a vantagem aí eu vou te falar um lado da minha empresa, que é assim... Nós nascemos como uma escola e viramos uma empresa.
Então hoje eu falo para todo mundo, toda empresa que não tiver uma escola tá passível a perecer. Então nesse caminho a gente tá numa coisa séria. É muito importante, porque... Legal. Não existe uma escola, mas existe a cultura da transferência do conhecimento. Não, mas é uma escola. Quando eu digo numa escola, é no sentido de assim, o que motiva as pessoas, a gente tá falando de pessoas no final, a usar a tecnologia, crescer e entender que ela está gerando valor, né? Quando eu entendi, eu falava assim, a empresa é o reflexo do dono. Quando eu fui entendendo muita coisa, hoje tudo a gente faz dentro de casa, testa. A gente tem os nossos 3 pilares, né? Aqui dentro da empresa, que é pesquisar, ensinar e trabalhar. Quando você vai numa empresa, quais são os pilares? Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Então eu falo para a pessoa, se eu não sei algo, vou pesquisar, vou escrever, vou divulgar, aí eu vou escrever um artigo, eu vou postar um podcast, eu vou me aproximando do relacionamento com aquilo, conhecendo aquilo e ouvindo aquilo. Então eu passo a entender. Depois eu começo a trabalhar, vou prototipar aquilo. Funciona aquilo que eu estava vendo? O laser funciona para eu fazer dentro? Vamos fazer, quem disse que não? Vamos fazer uma POC, vamos fazer um teste. Chama uma empresa aí, vamos fazer uma demonstração. Aí é o lado bom de vocês serem uma empresa grande. Porque as pessoas vão ouvir, né? E vêm estruturados para poder conhecer a mudança e exato, aplicar, né? Exato. E aí, ao mesmo tempo, é o lado bom de você ter o lado inovação dentro da empresa. E aí você testa, prototipa. Prototipa, aí tem o terceiro pilar, que é ensinar. Então, quando eu falo de pesquisar, ensinar e trabalhar, quando eu falo para as empresas, aí é onde eu começo. Como que eu faço isso acontecer nas empresas? A gente começa por um check-up, que dura um mês e meio. E eu passo por alguns departamentos, fazendo algumas entrevistas, algumas perguntas, e eu entendo que estado ele está hoje. A gente usa uma técnica que é bem simples, chamada Círculo do Zorro. Tem um livro que é O Jeito Harvard de Ser Feliz, depois, se eu não me engano. Esse livro ele é bem interessante, que ele fala sobre o que é o conceito do Círculo do Zorro. Todo mundo quer IA, todo mundo quer a tecnologia final do que está ali. Todo mundo quer o frenesi, todo mundo quer o resultado, mas ninguém sabe o esforço. E aí a técnica do Círculo do Zorro, que é baseada no filme do Zorro, ele é assim, o espadachim ele quer já fazer os movimentos mega ninja, o cara fala, domina o que tá no seu círculo primeiro, nível 1. Depois você vai pro círculo 2, nível 2, círculo 3, até um dia que você chegou no nível de maestria, círculo 4, que eu falo que é o aprendiz, especialista e mestre. Aí eu falo, caramba, isso aí eu não tô criando, eu aprendi com outras empresas, né? Só que assim, eu falo, muitas respostas você acha fora da sua casa, você nunca vai achar dentro da arquitetura, dentro do industrial, às vezes você vai achar no marketing, às vezes você vai achar na culinária, às vezes você vai achar no TikTok, né? Então assim, o que eu quis dizer é, quando eu entendo que tem isso dentro da empresa, a gente fez um teste aqui dentro da empresa, foi muito legal. Eu cheguei e falei assim, escreve aqui no círculo 1, 2, 3 e 4 e 5, que está muito distante, muito além, assim, sabe? O que você tem de conhecimento e você gostaria de ter de conhecimento. Difícil autoanálise, hein? Eu fiz isso com todo mundo. A gente demorou um mês e meio, mais ou menos, para todo mundo se analisar. Então eu falei, coloca tudo aí que vocês acham que faz sentido no nosso ecossistema. Em inglês, tudo. Coloca tudo que você acha. Revit, mas não vai falar Revit. Coloca assim, até que nível você acha que você sabe da ferramenta? Até que nível você acha que você sabe da operação do equipamento? E coloquem, né? E a gente fez um Power BI disso depois integrado, assim. Porque a gente consegue fazer um benchmark das pessoas. Sim. Então aí quando eu falo você olha pra dentro. Você olha pra dentro. Então, e não só isso. Muitas vezes o Diego sabe coisa que eu nem sei que ele sabe. Você só vai saber tomando um café com ele e perguntando. Precisamos tomar mais café. Né? Então eu falo isso para as pessoas, que é sair um pouco daquela zona isolada, que nem a gente estava falando, e entender, opa, quem sabe o quê? Então a gente começou a fazer perguntas de arquitetura, engenharia, oratória, tudo que você imaginar. Porque aí agora a gente está num passo, isso demorou-se 2 anos, tá? A gente chegou num passo agora que é a parte de colaboração de conhecimento. Então o pessoal está se ensinando agora. Olha aí. Porque antes era a empresa que ensinava. Agora eu mostro para eles assim, o que você, Diego, tem para colaborar? O que você gostaria de ensinar essa semana? O que você pode ensinar essa semana? O que você pode ensinar essa semana? E a gente faz um sorteio, e aí toda segunda uma dessas pessoas é contemplada e tem que ensinar os outros. E é um plano terrível, né? De você colocar ele em movimento, quase igual ao transatlântico que você falou, e manter ele em movimento. Porque para perder a energia é muito fácil, né? Basta que você comece a atirar no lado errado. Aí eu vou te explicar como que não perde energia com liderança. Porque quando eu falo assim, quando a gente entende qual é o cargo de cada um, por que cada um tá ali, se a pessoa acha que o trabalho dela é só ir lá trabalhar, ter um salário e pagar uma conta, tem algo errado. Não só com relação à contratação.
com relação até à expectativa que a pessoa tem de vida com relação à empresa. Exato. Então, quando você entende tudo isso, gera empatia, entende, e você tá... Eu falo assim, quanto a empresa que você tá fazendo você chegar perto dos seus sonhos, perto do que você quer ser como profissional. E aí é onde a gente vai desenhando tudo isso, essa jornada, que a gente chama, para que a pessoa seja um beamer ali que a gente fala. Então, para que ela seja uma pessoa que queira trabalhar com isso. Agora, se ela não quiser também, ao longo dessa jornada, eu deixo claro isso com ela desde o primeiro dia de relacionamento. Porque é a mesma coisa que você tá com alguém e fala assim, você quer casar, você quer ter filhos, o que você quer da vida? Sim. E aí você descobre depois de 2 anos é meio complicado, você, né? Você gastou 2 anos, investiu 2 anos errado. Né? Exato. E não só isso, gerou já um atrito, né? Então é onde eu falo que, cara, trabalho, carreira é igual ao relacionamento. Então você tem que saber lidar com o ser humano. É onde eu falo assim, então o que motiva... E aí eu vou indo até para o podcast não ir muito longe, mas assim, eu vou estudar a pirâmide de Maslow, que eu vou entender os fatores que momento aquela pessoa tá de vida dela. Né? Aí a gente usa uma ferramenta chamada Enneagrama, que aí eu vou entender qual é o eneatipo dela, que quer dizer assim, ela é uma pessoa que gosta, ela é entusiasta por tecnologia, ela é uma pessoa questionadora, ela é uma pessoa confrontadora, e aí a gente vai desenhando esses perfis. Tem algumas ferramentas, a gente utiliza algumas dessas também, e vai colocando isso aos poucos, né? E é interessante a gente ter o mesmo pensamento, porque se você não fomentar isso na pessoa, a intenção de desenvolver aquilo, tem um menino muito novo que trabalha com a gente, é novo assim, porque ele é muito mais novo que eu, mas já tem aí os seus bons 4, 5 anos de Intertech, muito mais novo que eu. E ele iniciou com a gente trabalhando como menor aprendiz. E uma cabeça muito boa para tecnologia, uma cabeça muito... só que não conhece nada da área industrial. Apesar de estar trabalhando, está ali no escritório e tal. E ele recebeu uma oportunidade para conhecer essas ferramentas. Hoje mesmo, ele está numa missão em Santos, está levando o nosso Matriz 300 lá, como responsável, piloto cadastrado, foi o primeiro, né, que conseguiu isso, piloto cadastrado, está indo operar o equipamento, vai fazer umas tomadas lá no nosso equipamento, nossa unidade em Santos. E como você vai mostrar para essa pessoa que ela tem um caminho, né? Um ponto onde chegar, uma jornada ali dentro, exatamente fomentando o conhecimento nela e mostrando para ela que ela tem a agregar ali. É muito difícil isso. É complexo. Porque é complexo, né? Difícil é uma palavra... eu também já aprendi a não usar mais difícil. É desafiador. É desafiador, mas você tem que mostrar para a pessoa que não está vendo aquilo que você pode enxergar, que ela tem um potencial para poder chegar onde ela quer, mas que depende muito do esforço dela. Então, trazer uma cabeça nova, como a desse rapaz, o Alan, para esse universo e falar, olha, isso aqui é uma ferramenta em desenvolvimento, que precisa muito da sua vontade de pesquisa e compreensão disso. O que você precisar, em termos de suporte, você vai ter na sua mão. Mas você vai ter que ter o seu ponto também. E a mesma coisa com o Diego. Né? Diego, vem aqui, nós temos isso. Você tem um conhecimento gigante, cara, do lado de lá da porta. Como é que você vai trazer esse conhecimento do lado de cá e agregar conosco? Eu tenho que fomentar ele, tenho que mostrar para ele que a decisão que ele tomou, não vamos comentar, mas a decisão que ele tomou foi assertiva. Eu não posso deixar que em nenhum momento na cabeça do Diego venha a dúvida e ele fale, puxa vida. É por isso que eu falo que o segredo é liderança. Quando a gente entende de liderança, você entende de desenvolvimento. Porque o papel do líder, eu falo que é assim, ó, o olhar de quem tá ali tá ofuscado. O seu é ir aos poucos polindo isso. Ou, por exemplo, a pessoa tá numa trilha junto com você e tem um monte de gente atrás de você assim na sequência. E você quem tá na frente abrindo o caminho. Então eu falo, o papel do líder é esse. É ele entender o que tá acontecendo. Por que lembra que eu falei dos sintomas? O que tá acontecendo? Por que o resultado não tá performando? O Diego, vamos tomar um café. O que tá acontecendo? Né? Então, é o que eu falo. Tem muito essa questão da liderança querer. Então você me perguntou lá atrás, como é que você faz para as empresas quererem? A gente coloca a gente manda geralmente um check-up, ele responde e eu vejo se ele é um cliente qualificado. Porque não adianta eu chegar na empresa dele, às vezes eu vou fazer uma visita na empresa, ver a infraestrutura, dar aquela olhada e eu falo, ele não tem os requisitos. Como é que eu falo isso para ele, que ele não tem os requisitos? Ele tem o dinheiro. Ele tem até a tecnologia. Ele pode até ter os processos. Mas ele não vai conseguir porque falta pecinha. Falta coisa. Então, e aí quando eu chego nesse ponto e eu analiso, aí eu falo pro cara, você tá disposto a fazer uma mentoria? Posso te indicar uma empresa que faça isso? Porque eu acho que isso precisa. Foi onde eu falei, né? O reflexo é da liderança. Sim. E quando eu digo liderança, ela é escalonada, essa liderança. Porque assim, o nosso papel é chegar e falar assim, ó, Diego,
o que dá pra gente crescer nessa área? O que dá pra inovar? Aí ele fala, tem isso. Perfil entusiasta. Por isso que eu falo também. E saber segurar também, né? Pode muito se afogar nas próprias ideias. Assim. Não, eu acho que também é saber, eu falo, o processo de contratação hoje aqui na SPBIM, pelo menos, demora 2 meses. Eu não saio contratando igual outras empresas falam. Você sabe fazer conta? Não, vem aqui trabalhar aqui. Não, é um processo que você tem que analisar. A técnica é importante? É muito importante. Só que os valores é mais. Então, quando eu olho assim, eu pego lá o biotipo do Diego e eu vejo assim, é um cara que gosta de desafio, é um cara que é entusiasta, é um cara que é sedento por tudo isso daqui. Como eu posso somar com ele? Aí vira a mesa. Aí eu tenho que fazer o quê? Não adianta eu chegar nele também e dar um desafio e falar, você vai entrar lá no negócio de maionese, é pequenininho, te vira, tchau. Não adianta eu fazer isso. Eu tenho que chegar nele e falar assim, o que você... Foram 2 perguntas que eu tô desenvolvendo dentro do escritório, que é, chega pro próximo, qualquer um, até desafio quem tá ouvindo o podcast, chega pro próximo assim, cara, como eu posso fazer seu dia ser melhor? Faz essa pergunta pra pessoa. Isso é primordial numa gestão de pessoas. Não, isso aí, cara, você derruba... Primordial. Tudo de errado. E aí você tem outro ponto que é assim, o que eu fiz essa semana, não precisa nem ser no dia, porque eu acho que um dia é pouco pra medir avanço, mas o que eu fiz essa semana que tá fazendo eu chegar mais próximo do próximo nível. Exato. Se você seguir com esses 2 mantras de ajudar, colaborar, crescer junto, e ao mesmo tempo você querer crescer junto, que é a questão da ambição ali que eu falo, e você tá num ambiente que propicia isso, cara, você tem tudo. Exato. Esse ambiente, ele é salutar. Ele é salutar e ele desenvolve não só você, mas todo mundo que está à sua volta. Então, dizer que isso é uma realidade na Intertech é chover no molhado, né? O Diego é uma testemunha disso e se tiver errado, depois você grava um pós-crédito e pode me desmentir. Mas existe exatamente esse ponto, Júlio, de olhar e falar, caramba, cara, como é que eu posso te ajudar? Você está enxergando alguma coisa no fim desse túnel para onde você está indo? Você precisa de lanterna? O que você precisa? O que eu posso fazer para melhorar o seu dia? Não só o seu dia. Cara, o seu caminho. Posso tirar alguma pedra? Preciso construir alguma ponte? O que você precisa de ferramenta? E levar isso também, e aí vai na pergunta que eu fiz para você, como fomentar isso e dizer que isso é realmente uma coisa necessária? E aí a gente encontra esse caminho, que é o caminho da didática. Cara, eu vou até instituições de ensino, se for necessário. Eu vou bater na porta e falar, olha, tem isso aqui, vocês não estão vendo, o mercado está sedento por isso, e eu vim estender a mão aqui para vocês. Nós viemos estender a mão e a gente quer fazer um trabalho com vocês para mostrar que isso existe. Cara, você não tem noção de como as pessoas recebem isso. E você falar de coisas que não existem no mundo dela. Sabe por quê? E eu prometo que não vou ser longo. Quando eu estava na faculdade, cara, eu entrei na faculdade já velho, né? Eu já tinha meus 30 anos de idade. Por todas as dificuldades da vida, né? E eu estudava, eu ficava olhando e falava, meu Deus do céu, o que tem do lado de lá da porta? O que eu vou fazer? Quais são os mercados que vão me receber? Você tem uma visão disso. E eu senti essa necessidade. Eu falei, por que não voltar às raízes e ir lá e falar, pessoal, tem um universo de tecnologia à disposição de vocês, de empreendedorismo, ou mesmo de trabalhos em grandes empresas, que vocês não estão vendo. Isso funciona dessa forma. E vai lá e explana. A gente derruba a parede, né? Meu filho gosta de falar, derruba a quarta parede. Quebrar a quarta parede. Quebrar a quarta parede, né? Que você saiu da sua cena e está falando com o público. É isso. E eles entendem, cara. É muito mais rápido fomentar isso. E aí você cria líderes também. Nesse momento você está plantando a sementinha lá. É isso. Mas é isso mesmo. E tem um podcast que a gente gravou com a Samara da CCR, que a gente falou, eu falei sobre como montar um time de sucesso, né? A gente fez para ter esse papo, até convido vocês para depois escutar o podcast. Mas é muito bacana que ela conta a estrutura que ela fez do time dela, e você vai ver que um dos pilares dessa estrutura dela tem a docência. Então ela trouxe uma professora para dentro da empresa. Isso é louvável. Não, então assim, mas de novo, por quê? Porque é uma pessoa jovem, uma pessoa que já tem a sua bagagem também, mas ela entende que se a empresa estiver disposta a investir, ela vai ser mais líder ainda no que ela está disposta a vender. Então uma empresa que tem o tamanho da empresa de vocês, justamente ela é grande também porque não só porque ela usa grandes tecnologias, porque tem ótimos profissionais, mas porque ela entende que ela sempre tem que estar um passo à frente, né? Não pode estar isso. Não pode ficar no quentinho ali, confortável, né? A gente não pode ficar só esperando o resultado daquilo que acontece, sim fazer parte daquele resultado que está acontecendo. Né? Ser o alvo também das especulações, não, mas
É inveja alheia também, não. Como é que a gente usa isso? Eu tenho que ser quisto também, eu tenho que ser invejável, né? Ou melhor, olhar para mim e falar assim, poxa, o que tem ali é bom. O que tem ali é bom, não só para eles, para nós também. Eu concluo da seguinte forma. Eu penso assim, que momentos a gente avança, né? Como sociedade, né? Momentos de competição, Olimpíadas aí, tá aí para provar, né? Então, quando eu tenho uma competição, eu subo a régua, né? Aí quem se beneficia disso? O mercado. Segundo, tragédia. Muitas tecnologias surgem depois de tragédias. E o terceiro, que é o menos olhado, que é quando de fato a pessoa fala sobre inovação. Porque aí é um pilar mais fraco do que esses dois pilares. Porque ela entende que a empresa precisa daquilo para se manter à frente do mercado. Mas é engraçado, quando tem um corte de custos, é a primeira coisa que ela quer cortar. Então por isso que eu falei Vamos assim... voltar a bater carimbo em vez de... Então assim, eu entendo que uma empresa ela anda nesse caminho. Então muitas vezes eu também vou olhar para a empresa e falar, por que você me procurou? Por que você quer o BIM? Por que você quer o laser? Eu pergunto, o que você espera receber? O que fez eu chegar até aqui? Mas aí eu tô falando com um cliente que já sabe a dor. Eu só quero que ele me valide a dor que tá intrínseco para ele. Então é muito difícil quando a gente fala até lá no marketing de pegar um cliente no topo de funil, trazer ele pro nível consciente, né? Ele tá inconsciente. Eu trazer ele pro nível consciente é complexo. Eu imagino no desafio ainda no mercado também que vocês estão. Porque o cara às vezes tá acostumado a fazer da mesma forma, aí você tem que bater naquelas dores dele para falar, olha, não, eu trouxe a tecnologia pra gente ganhar. E muitas vezes investir na tecnologia para que vocês ganhem, porque você sabe que vai ser melhor. Vai fazer aquilo girar. Pro cliente, porque é igual... É igual quando eu falo com um projetista, né? Quando ele fala, por que eu tenho que usar BIM se a construtora incorporadora ou a indústria não quer pagar a mais pelo BIM? Aí eu falo para ele, cara, você não tá entendendo. Você está mostrando que benefício a mais você está agregando com essa tecnologia ou com o BIM, ou seja, qual for? Não. Você está vendendo o mesmo produto. O mesmo produto. Da mesma forma. Eu falei, então tá errado. Eu falei assim, então você tem que entender que você tinha um produto A, você tem um produto B, produto premium, mas você tem que entender o valor que esse produto tem agregado. Né? Então, assim, eu falo, que benefício... Quando a gente vai discutir qualquer coisa na SPV, a gente fala, beleza, quais benefícios? Porque não adianta a gente ficar discutindo o problema. Que benefício você está trazendo com isso que você está querendo discutir? Olha que interessante, né? Pegando o gancho nisso, no seu ponto. Essa demanda de... Semana passada, né, Diego? Ela originalmente, ela não era uma demanda que exigia essa tecnologia. Então, nós tivemos uma reunião, acho que tinha alguns italianos, um pessoal de fora. E nós tivemos que mostrar essa tecnologia. Fizemos a apresentação, o Diego falou da parte dele, mostrei o restante, o cara falou, não, isso é muita coisa porque eu preciso. A gente já conhece, a gente sabe fazer dessa forma. Eu falei, tem certeza? Você não abre a porta pelo menos para a gente ir lá e mostrar para você como é que funciona? Aí todo mundo se negou, mas um diretor da empresa disse, eu abro. Pode ir lá. Vocês vão até lá? Nós vamos até lá, no Rio de Janeiro. Saímos daqui de São Paulo, fomos para o Rio de Janeiro, o Diego se deslocou. E nós fizemos. Antes mesmo de chegar aqui em São Paulo, todos os outros que se negaram já queriam saber qual era o resultado que a gente tinha. O que vocês têm aí que a gente pode utilizar agora? Eu falei, Diego, elabora o relatório, porque a gente precisa apresentar isso, né? E agora eles estão, acho que essa semana já conseguem entregar. E só de ver o documento inicial, que foi uma coisa muito rápida para fazer esse levantamento, eles já conseguem enxergar alguma coisa que é benéfico para eles, que é muito bom. Então, vencer essa barreira de mostrar e agregar, por que eu não posso colocar um cara lá trabalhando o dia inteiro, 24 horas por dia, com uma trena, um prumo, um nível... E por que eu vou fazer o Diego se deslocar daqui até lá e me fazer uma leitura de 30 minutos? Porque o produto é outro. A sua necessidade ela vai ser suprida com outra coisa de muito mais qualidade. Vai ultrapassar aquilo que você espera. A vantagem que a gente tem hoje é que isso roda. Isso que a gente está fazendo aqui roda muito rápido. O alcance dessa ferramenta é absurdo. Então, uma coisa que é dita numa reunião aqui, 5 minutos depois ela pode ser comprovada. Se eu estiver falando alguma coisa que não seja verdade, você pode comprovar. É a mesma coisa com os clientes. Você apresenta a tecnologia, você diz quais são as soluções que ele tem. Exatamente, é que nem a questão de arqueação de tanque. A gente utilizando o laser, a gente teve um feedback que surpreendeu. O cliente chegou pra gente e falou, foi sensacional os resultados. Pensa em entregar uma tabela volumétrica de a cada 10 milímetros ele saber a quantidade de produto que ele consegue ter ali. 25 equipamentos, ele nunca tinha feito isso.
E aí deu um feedback, ainda mais depois que eles não sabiam nem como usar a nuvem de pontos. Não entendia, porque a intenção era só a tabela volumétrica. E aí vem fomentar o conhecimento. E aí o que acontece? O cliente chega para mim, Diego, uma coisa que eu tenho que dizer é que utilizamos a nuvem, salvou a gente a nuvem de pontos. Aí eu, tá, mas por quê? Como assim? Então, é que aconteceu um problema dentro de um dos tanques que você escaneou e contaminou o produto. Aí a gente descobriu o que era. Era uma peça lá, né, que furou, não sei o que aconteceu. Só que até eles esvaziarem o tanque, para uma pessoa chegar lá, medir para produzir novamente essa peça, ia demorar muito. Aí ela comentou com a empresa que ia fazer a manutenção e fazer essa peça, ó, acabamos de fazer a arqueação. Foi feita com nuvem de pontos. Aí o cara, nuvem de pontos, peraí. Você tem? Tem. Passou para esse fornecedor dela. O cara abriu a nuvem de pontos, refez o projeto. Fez o as-built pela nuvem de pontos. E fez a peça não. Diz para mim quando alguém desenhando, ou melhor, fazendo arqueação com uma trena, ia conseguir desenhar uma... Nunca que ele ia conseguir. Não, eu posso... desenhar um cilindro. Não, e eu posso trazer até para quem ali não trabalha com tanque. Quer ver um cenário que foi diferente disso, mas parecido, mas numa escala, eu diria, formiga. A gente tava com o suporte daqueles que prendem no teto de Wi-Fi. Uhum. Aí, uma das perninhas que pedia aquele suporte quebrou. O que eu fiz? Falei para o estagiário, pega esse suporte, modela no SketchUp, pega as medidas ali, que pequeno, né? Não precisava de um laser nesse caso. Aí ela, não, pera aí, deixa eu te mostrar um negócio. Aí ela pegou uma IA. Ela tem um iPhone. Escaneou rapidinho, sem brincadeira, cara. Escaneou, trouxe pro Rhinoceros, modelou a pecinha que faltava, mandamos imprimir. Em 3 horas eu tava com a peça. Tava com a peça no lugar. E botei lá e tá lá. Agora sim, qual é a curiosidade disso? De novo, a tecnologia ela corta processos. Exato. E aí, quando uma pessoa sabe a tecnologia, eu tinha uma expectativa. Usa a trena, pega isso, e eu já tenho impressora. Aí ela, não, peraí, deixa eu te mostrar. Dá pra gente usar a impressora, mas deixa eu te mostrar de uma outra forma. Então eu sempre digo assim, isso é bacana de ver, porque assim, aí o valor tá interno, né? Mas quando a gente começa, acho que é o nosso desafio é como a gente gera valor, né? De mostrar para o cliente o resultado daquilo. Exato. Porque a gente também tem que saber quem que tá do outro lado. Eu sempre falo sobre isso, porque se eu tô discutindo com um dono de empresa, ele quer saber número, Custo, ele quer saber tempo, custo, produtividade um e tempo. Se eu tô falando com o operador, não vou ter o mesmo discurso que eu falo. O operador, ele não quer saber quanto que a empresa vai gastar. Ele quer facilidade. Ele quer facilidade. Então, eu falo que tem muito essas roupas, aí a versão de ser vendedor, né? Nesse sentido, é você entender qual é a dor dele e você traduzir para ele de uma maneira simples e rápida. Mostrar para ele o que ele precisa. Exato. Isso em qualquer universo. E é difícil quebrar esse paradigma. Sim. Porque você sempre vendeu da mesma forma. E aí tem uma chave, né? Que é você escutar. Eu falo isso umas 3 vezes, que é sentir a dor dele. Às vezes nem ele sabe, você precisa saber da dor dele. O que você quer? Você quer muito vender para ele. Mas e o que ele quer? Será que ele quer comprar? Não, ele quer ser ouvido. Ele precisa entender, que você entenda qual é a dor dele. E é isso que a gente vai transformando nas pessoas também. Eu disse isso logo no início da nossa diálogo com o Diego. Diego, eu preciso que você abra outras facetas nesse universo que você tem de profissional. E hoje ele está entendendo como que é. Quer ir lá e conversar com o cliente e às vezes você abrir a mente do cliente para que ele possa ter de solução. A gente falando de pecinhas, você acabou de falar de uma peça muito pequena, a gente está falando de uma peça dentro de um tanque, mas o cliente pode, por exemplo, resolver mudar toda uma estrutura numa planta dele de cana-de-açúcar, por exemplo. E é tão velha, foi construída em 1900, que ele não tem nada. Como é que ele constrói isso? Ele vai colocar alguém para medir aquilo ali, ponto por ponto, item a item? Não, vamos nós lá. Levanta, faz o as-built, né, que a gente chama, puxa tudo daqui. Então, sim, concordo com a gente ter que vestir essas roupas, diferentes roupas. Tem dia que a gente vai ser o professor, tem dia que é o psicólogo, tem dia que é o vendedor. E aí, de novo, a gente volta lá atrás e fala sobre os aprendizados, né? Porque eu lembro que a primeira venda que eu fiz que não deu certo, eu lembro que eu cheguei pro cliente com uma baita apresentação eu tô falando coisa de, sei lá, foi em 2015, 16, eu cheguei para um cliente como consultor. Eu falei, cara, a gente faz assim, modela, isso, quantidade. Aquele papo que sempre a gente hoje é comum, tá?
Mas antigamente chegava pro cara, sabe o que o cara fez pra mim? Ele era de extremo, né? Ele olhava assim lá de Minas, assim, falava, ele ficava com uma cara assim e falava, isso vai ser caro, hein? Aí eu falava assim pra ele, não, mas você faz isso, você faz isso. Aí no final, ele falou, aí passou-se um tempo, depois eu perguntei pra ele, por que não deu certo? Cara, eu cheguei num nível de mostrar quanto ele teria gasto se ele aplicasse o dinheiro, comparei com tabela de tesouro direto, eu fui, sabe, eu fui com todos, com Todos um os argumentos arsenal. possíveis. Só que eu esqueci de um detalhe, que esse detalhe que foi o pulo do gato. Foi quando passou tudo isso, ele falou, fechei com outra pessoa. Eu falei, por quê? Aí ele falou, por causa do custo, que sempre todo mundo bate no custo. Não, o preço dele é muito mais barato. Aí eu falei, mas o que ele tá entregando? É isso. Aí eu falei, putz, eu esqueci de um detalhe. Saber o que ele queria. Saber o que ele queria. Porque o que o cara queria era projeto. Se eu fazia à mão, se eu faria no CAD, se eu faria no BIM, eu não soube vender o projeto pro cara. Eu foquei muito na tecnologia. De ouvir ele. De ouvir ele. Então aí, quando eu entendi, eu falei, putz, agora eu vou mudar meu discurso. Quando eu mudei esse discurso, muitas coisas da minha vida mudaram. É igual uma professora minha que fez um curso inteiro só pra ela me ensinar duas sacadas, que era troca a palavra proposta por orçamento, não chama as coisas mais de proposta. Eu, professora, por que a ela? Porque proposta dá a entender que é negociável. Orçamento, não. Interessante isso, adorei. Boa. Eu gostei, cara. Eu uso até hoje. Mas nesse ponto que você chegou, cara, é interessante, porque entender a dor do cliente, o que ele quer de fato. Eu percebi, principalmente com a minha chegada aqui na Intertech, é isso. É que os clientes que vêm atrás e conhecem pouco a tecnologia, que pergunta, ele já teve uma experiência. Geralmente Ruim, de fato. Ele já vem com a dor, né? Isso. Aí quando eu pego, eu gosto de tentar conversar com ele, entender, né? E aí eu entendo os fatores. O quê? A pessoa realmente, tecnologia, faz isso, mas não chega nesse ponto que você chegou, que é o entregável. Qual é o foco do cliente? O que ele quer? Entendeu? Então, eu vi isso daí exatamente nesse ponto que você... O contrário é verdadeiro, tá? Chega alguns pedidos assim absurdos, cara. Que você fala, meu Deus, como é que vai atender tudo isso? Aí você, mais uma vez, né, bate na porta do cliente e fala, tem 2 minutos? Eu recebi aqui a sua solicitação, mas é tanta coisa que a gente vai ter que mobilizar muita gente. O que você precisa? Qual que é a sua dor? Cara, você sai com o contrário da reunião. Você fala, poxa vida, eu estava me mobilizando para apresentar um universo e não precisa. Na verdade, ele quer uma visão diferente daquilo que ele já tem hoje. Eu posso apresentar um outro produto. Então, a tecnologia reversa também funciona. De repente, o cara quer demais. Você sabe de tudo isso, você conhece as ferramentas, cada uma vai entregar. Será que é tudo isso que a gente tem que entregar? E escutar, né, outra parte. Sim, e eu também acredito muito a gente entende do produto ideal que a gente quer vender. Sim, na nossa cabeça. Na nossa cabeça. Agora, quando chega é o seguinte, o que o cliente quer, né? Ele quer uma Ferrari, um Porsche, um Gol ou pedir um Uber? Então eu falo assim, você tem que entender o que ele quer, porque aí quando você entende o que ele quer, você fala, agora eu vou ver que produto eu tenho pra ver se vai... Né? Você também não pode sair vendendo a Ferrari e entregando o Fiat, 647. Vai ser um complicado. Exato, mas assim, o que eu entendia também nesse sentido, pra gente concluir esse bloco, é não só entender da dor do cliente, mas muitas vezes, cara, quantas vezes eu tô pensando num negócio novo porque eu começo a ver um padrão de dor. E eu nem sabia que aquele padrão existia. É o caso de você que tá vendo lá tanque sobre coisas arqueadas, daqui a pouco você tá numa galeria, que daqui a pouco você tá naquilo, daqui a pouco tem uma dor que você vai falar, eu peguei uma ideia daqui e dali. Né? Exatamente. E aí você junta os três e surge um produto novo que não existia, né? Então, eu acho que isso na verdade, é uma das coisas que mais me motiva dentro da minha empresa, que é eu entender que nada vai ser igual sempre. Não. É um prato novo todo dia, né? Então, essa é a vantagem. Mas também, o cliente que comprou, o que tá usando o Uber lá que eu falei, depois ele migrou para um Gol, por exemplo, eu vou também catequizando aquele cliente. Eu quero ser o cara que vai vender para ele o Uber, vender o Gol, vender o Porsche e a Ferrari. Até que ele chegue naquele ponto. É isso. Então eu quero que assim, eu sei que ele quer chegar aqui, mas eu vou com calma. Porque muitas vezes, às vezes, chega alguém na minha empresa e fala assim, pô, Júlio, por que você não falou pra ele da Ferrari? Isso, aquilo, outro. Aí eu falo assim, cara, você não tá entendendo. Esse é o mundo ideal. Mas esse cara não tem grana agora pra isso. Eu vou construir algo com ele, eu vou ser o médico dele, sabe? O de confiança. Foi aquele negócio que eu falei pra você. Vai chegar um ponto que quando entrar alguém, ele vai falar, e aí, qual a sua opinião?
Isso você constrói, não é algo que você vai vir, plantar e pronto. Como a gente começou, né? Vamos terminar como a gente começou. Você nasceu como você está hoje aqui? Sua empresa? Não. Primeiro você tinha um sonho e começou a estruturar ela de uma forma e você foi enxergando outras possibilidades. Então o fruto do que você tem hoje é o seu início, que foi com base. Mesma coisa com nossos clientes, né? Vou falar já nossos, né? Porque é tão globalizado que daqui a pouco a gente está trabalhando para o mesmo cliente. É mostrar para ele que a gente pode chegar num ponto comum, apresentando as melhores tecnologias possíveis com os melhores resultados possíveis. No fundo, a gente vai chegar nesse ponto. E é onde a gente quer estar, né? Chegar e ser uma indústria de ponta, uma solução de ponta. Mas dá para fazer tudo bem. Mas a gente está aqui para abrir a sua mente. Não é só dos clientes, não. A gente fala muito de clientes, é para quem está ouvindo o podcast, é para quem quer estudar isso também. Sim. Olhar para essas tecnologias e entender que existe um universo gigantesco fora disso. Tem o universo da arquitetura, da engenharia, da construção, da infraestrutura, que é onde a gente utiliza muito isso, mas também tem o universo do controle e garantia de qualidade. Dentro das indústrias, né, tem um universo totalmente diferente que pode ser direcionado para isso. Do que a gente depende? Até brinquei com você no começo. Cara, a gente precisa desenvolver, precisa trazer esse povo para dentro da indústria. Tantas cabeças boas aí desenvolvendo tantos projetos legais em termos de arquitetura, por que a gente não traz isso para o universo, por exemplo, de integridade de ativos, que é onde uma indústria hoje em dia olha. Eu costumo dizer que existe muito engenheiro bom de equipamento novo. E os engenheiros de equipamento velho? O cara que tem que cuidar do equipamento depois que ele já está lá depois de um certo tempo. A gente não tem só médico, como é que é o nome? O ginecologista, né, que fazem os partos. A gente tem que ter os geriatras também para cuidar dos velhinhos. Então, nós aqui temos essa função. Tudo tem um ciclo, né? Tudo tem um ciclo. E a sua função, tanto a sua quanto a do médico, é fazer com que esse ciclo não seja muito curto. O equipamento nasce e ele tem que ter uma longevidade. A gente cuida disso. Você cuida que o seu projeto ele tenha a maior longevidade possível, com qualidade. No fundo, a gente volta a falar de qualidade sempre. Mas esse é o ponto. Não, perfeito. Gente, eu queria agradecer o bate-papo e aproveitando ali o gancho final do nosso podcast, eu queria perguntar assim, para alguém que queira se conectar com vocês, trabalhar lá no time de vocês, o que ele tem que ter ali de habilidades, tanto técnicas quanto... A gente hoje, no último podcast, o Lucas chamou de Power Skills, né? Então, assim, o que ele tem que ter de habilidade para ele poder fazer parte desse time ou pelo menos estar ingressado nesse mercado? Legal. É um universo muito técnico, então a grande maioria das pessoas entende que tem que ser uma pessoa com uma formação técnica muito forte. Eu costumo dizer que não, da mesma forma como você utilizou, né, há pouco tempo, como você faz sua seleção. Eu acho que primeiro a proatividade eu acho que é essencial, porque nós trabalhamos com profissionais que eles são praticamente autônomos, vamos dizer assim. Não é essa a palavra correta, mas um profissional no fim da linha, ele está sozinho trabalhando lá. É ele o equipamento, talvez mais uma pessoa, ou ele a técnica que ele está utilizando. Então, se ele não tem um gerente, ele não tem um encarregado, ele não tem um chefe, ele não tem um superior direto observando se ele está fazendo aquilo ou não. Então, é a proatividade, saber utilizar os canais de comunicação, comunicação é uma arte, né? Todo mundo diz isso, qualquer administrador, que é se eu não sei, eu preciso saber quem sabe, né? Concordo. E a responsabilidade, cara, o foco naquilo que você está fazendo, entendendo que, trazendo para o universo de controle de qualidade, o controle de qualidade ele não se define a um equipamento em si, ele se define a você voltar para casa são. E lembrar que o seu serviço que você está fazendo, ele vai garantir que no fim do dia você volte para casa e abrace seu pet, você abrace seu filho, você abrace sua avó, sua mãe. Um não acidente conclui com um dia bom dentro de casa. Então é isso. Ter essa proatividade, esse interesse, o foco, a responsabilidade é o que a gente busca hoje em dia. Se carregar um pouquinho da carga técnica, ajuda bastante também. Diegão, quer complementar? Não, eu acho que o Marcones foi certeiro nisso daí, porque afinal ele me trouxe para a Intertech, né? Então não posso, né? Não posso errar. Demora muito para contratar, né? Mas tem que contratar corretamente. Igual a gente fala, eu sempre faço aquela analogia com o futebol. Não adianta você contratar qualquer um para substituir um cargo ali, né? Porque muitas vezes os ídolos, as pessoas que são de fato, que trouxeram muito valor para aquela empresa, né? Que a gente fala de futebol, é assim, não adianta você botar um goleiro como atacante e atacante como goleiro. Sim. E tem muita gente fazendo isso. Sim. Acho que é simplesmente o título que faz a performance, não é isso. Não é isso, exato. Por isso que eu falo de novo, eu volto para os valores,
cultura da empresa, né? Eu acho que isso, no final, é o que vai... Se passar 10 anos, você volta, é o que você vai entender. Pô, tem algumas empresas que eu conheço, o cara fala, pô, eu fui morar nos Estados Unidos, fiquei 5 anos, a minha empresa cresceu. Eu falei, como assim cresceu? Porque o cara tinha criado uma estrutura de uma empresa tão saudável que positivamente ela cresceu. Exato. Ele disse que não cresceu o quanto estaria com ele lá, porque ele tinha outro propósito. Mas ele quis dizer que naquela ocasião a empresa dele cresceu porque ele conseguiu estruturar uma cultura de empresa. Por isso que eu falo que a cultura sempre volta para esse ditado. Não adianta tudo a gente falar aqui, o Diego sai de uma empresa, você sai da empresa, acabou, né? Então a gente tem que entender que é algo, é um legado que você deixa, né? E a sua assinatura ali, a sua marca tá lá na empresa, O legado no hall da fama da empresa. É mais do que o dinheiro, né? O legado é mais do que o dinheiro. Mas eu acredito que isso é uma construção. Pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês. Depois a gente vai deixar aqui as redes sociais de vocês, Legal. da empresa, para caso alguém queira se conectar lá com a empresa. Favor. E, pessoal, você de casa, não esqueça de dar 5 estrelas aí no Spotify, compartilhar com algum colega de profissão que eu tenho certeza que pode levar ele pro próximo nível. Obrigado, até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.